Aí, ó. Muito bom. Tá vermelhinho em cima. A equipe é demais, ó. A equipe tá sempre preparada, sempre de prontidão. Conseguiram colocar, inclusive, ó, a mesma camiseta que eu vim, os caras fizeram uma arte com a camiseta, ó. É isso que é excelência, né? Um dos aspectos que a gente vai tocar daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Pessoal, quero falar aqui com vocês sobre um aviso importante antes da gente entrar nessa aula aqui. Então, nós, depois de passar por todo esse processo juntos aqui, eu quero recomendar que você não volte para a tua igreja local, tá bom? Querendo transformar tudo da água para o vinho, da noite, do dia para a noite, tá? Por quê? Porque o processo de implantarmos uma cultura de voluntariado é um processo que muitas vezes ele leva tempo, tá bom? E esse tempo, ele depende de vários fatores. Depende do quanto a liderança que está sob a tua vida, né, está abraçando isso. Talvez vocês vêm de alguma igreja que ainda não tem uma cultura estabelecida de voluntariado ou estão no processo de estabelecer uma cultura de voluntariado. Enfim, eu não sei qual a tua realidade. O que eu quero te dizer é, não volte para a tua igreja falando assim, olha, o pastor César falou que a gente tem que fazer assim, assim, assado, e a gente está fazendo tudo errado. Deixa eu te explicar. Isso aqui, eu vou passar para vocês um compilado de uma década, né? Atuando, servindo como pastor de voluntários de áreas executivas, servindo junto com os voluntários e construindo debaixo da liderança, né, dos nossos pastores quando nós estávamos, por exemplo, em São Paulo. Então, é um processo de, muitas vezes, metanoia, de ser transformado na visão de voluntário. Por quê? Porque algumas igrejas, elas falam sobre voluntário, elas até têm voluntário, mas elas não usam esse nome voluntário. Elas talvez vão colocar ali diáconos, servos, algumas vão colocar staff ali na camiseta. Eu não sei qual é a nomenclatura que vocês usam na igreja de vocês, mas eu quero deixar esse alerta, tá bom? Tenham muita sabedoria em como conduzir o processo de implementação ou de desenvolvimento de uma cultura de voluntariado, para que isso se torne saudável na tua igreja local, tá bom? A gente precisa entender que é e sempre será um processo de maturação, sabe? É um processo que ele precisa estar em constante desenvolvimento. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, talvez alguns aqui já ouviram falar de um termo em japonês que se chama Kaizen. Quem já ouviu falar de Kaizen? Tá, alguns aí. Você que está no mundo corporativo, talvez trabalhe aí no mundo corporativo, você deve ter já ouvido falar, isso, talvez você já fez algum curso de liderança, alguma coisa, enfim, mas Kaizen, eu vou resumir para você, é um processo de melhoria contínuo. Anota isso. E eu estou falando isso porque esse processo de melhoria contínuo, ele é um processo que a gente tem que viver na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial e também na nossa liderança, naquilo que a gente está atuando com os voluntários. Por quê? Eu não vou entrar muito nos detalhes, a gente vai se aprofundar um pouco mais para frente, mas só para você entender, eu tenho uma mentalidade que é o seguinte, a cada domingo, uma melhora. Né? Isso aqui é uma frase que a gente precisa gravar. E eu sei que tem algumas pessoas aqui que são da Caminho Santo, então você que é da Caminho Santo também, tenha isso sempre em mente. A cada domingo, ou seja, a cada momento de serviço, né? É isso que eu quero dizer. É que a gente fala domingo porque geralmente os cultos são de domingo. Mas a cada domingo uma melhora. Ou seja, quando a gente fala de uma melhoria contínua, toda vez que eu estou em operação, eu estou pensando como é que eu posso melhorar essa operação. E quando você está implementando uma cultura de voluntário, você precisa entender aonde você está hoje como igreja e como que você pode fazer um pouco melhor no domingo que vem. Com certeza, você trabalhando e desenvolvendo a tua equipe, a sua liderança, você trabalhando a operação e a execução das demandas que vocês têm para executar junto com os voluntários. O que acontece? Com certeza os teus pastores, eles verão, tá? Que está acontecendo um avanço e eles vão com certeza começar a te dar mais sinal verde para você continuar avançando. Então, aplique o Kaizen, vai devagarzinho, a cada um domingo melhora 1%, né?
É muito interessante isso. Se você melhorar 1% por domingo, você vai evoluir demais, você vai evoluir, assim, drasticamente em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. É uma coisa que a gente tem que olhar a longo prazo, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês e deixar claro sobre uma mentalidade para a gente plantar uma cultura nova, né? Ou para a gente ajustar, que a gente consiga fazer isso gradativamente. Eu gosto de usar o exemplo de um jet ski e de um barco. Você tem que entender qual que é o teu tamanho hoje. Qual que é o tamanho da tua igreja hoje? A tua igreja hoje ela é um jet ski ou ela é um transatlântico? E por que eu estou falando isso? Porque se você tem um jet ski na mão, você consegue rapidamente fazer as curvas necessárias e você consegue ir em alta velocidade, né? É mais fácil para você conseguir fazer as mudanças necessárias e talvez a velocidade da mudança seja um pouco mais rápida porque você está num jet ski. E eu te falo, hoje, como Igreja Caminho Santo, nós estamos em Jundiaí com 100 membros, né? E esses 100 membros, eles são 1/6 do que a gente liderava só de voluntários em São Paulo, quando nós estávamos na nossa antiga igreja. Então, é muito interessante a gente pensar. Nós estávamos numa igreja de 4.000 membros, um navio, né? Um transatlântico. E agora nós estamos num jet ski. Então, a gente consegue fazer mudanças muito mais rápidas do que era antigamente em São Paulo. Mas não é porque eu estou num transatlântico que eu não vou fazer mudança. Porque a questão é, se eu não mudar agora, eu vou continuar na mesma rota que eu estava caminhando. Eu preciso fazer uma curva talvez um pouco mais lenta, um pouco devagar, mas eu preciso mudar. Tem coisas que a gente precisa mudar, tá bom? Então, eu não sei qual é o tamanho da tua igreja hoje, qual é o tamanho da tua realidade, qual é o tamanho do teu desafio, mas de uma coisa eu posso te falar, para todos os tamanhos, nós temos um destino apontado. Tanto o jet ski quanto o transatlântico, ele tem um alvo a ser alcançado. E quando eu falo de alvo a ser alcançado, eu estou falando aqui a visão da tua igreja, tá bom? Então, voluntários, anota isso, tá? Voluntários são aqueles que trazem vida para a visão. Voluntários são os que trazem vida para a visão. Por quê? Porque, bom, eu já estou entrando aqui no assunto porque o negócio começa a sair de mim, mas eu tenho outros pontos para falar aqui. Eu só vou concluir esse, eu vou continuar minha pauta aqui, porque às vezes eu vou me empolgando, tá bom? Então, quando a gente fala que voluntários são os que trazem vida à visão, eu quero lançar um desafio para vocês, tá bom? E vocês vão voltar aqui na próxima semana. Minha equipe vai anotar aqui esse desafio agora. Vocês vão lá na equipe de vocês, na igreja de vocês, com os líderes de vocês ou com as pessoas próximas de vocês lá na igreja, e você vai perguntar: qual é a visão da nossa igreja? Você vai fazer uma pergunta bem clara e direta. Qual é a visão da nossa igreja? E deixa a pessoa responder. Você vai ver que alguns não sabem, você vai ver que alguns vão saber mais ou menos e vão falar algumas coisas parecidas, e tem uns que vão falar, eu diria que talvez a menor parte, a menor parcela vai falar a visão clara, direta e objetivamente, tá bom? Eu estou te falando isso porque se nós não tivermos clareza na visão, fica difícil construirmos uma operação, fica difícil construirmos toda a nossa estrutura operacional por trás. E quando eu falo de visão, eu gosto de bater muito nessa tecla e vira e mexe, eu fico perguntando para as pessoas da minha igreja. Eu chego nas reuniões, eu pergunto, eu estou lá no meio do culto, eu pergunto, qual é a visão da igreja? Qual é a visão da igreja? Às vezes, no meio da pregação, eu falo, qual é a visão da igreja? Eu começo a falar e as pessoas vêm repetindo junto comigo. Por quê? Porque é extremamente fundamental que a gente saiba para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando. O que é que nós temos que construir? E se você não sabe a visão da tua igreja, é muito difícil você saber a forma que você vai ter que construir todo o mecanismo operacional de voluntariado para alcançar o objetivo, a visão da igreja. Então, quando a gente tem clareza na visão, fica muito mais fácil de acertar na operação. Tá bom? Então, eu lanço um desafio aqui para vocês. Talvez você deve estar se perguntando, caramba, qual é a visão da minha igreja? Né? Não sei se você tem certeza da visão. Se você sabe a visão da tua igreja,
Escreve aqui, eu sei, no chat, rapidinho aqui, ó. Vamos interagir com vocês. Aí, ó. Tem gente aqui, ó. A equipe de produção sabe, hein? Sabe. Hã? Olha lá, ó. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Tá. Tem alguns eu sei. Beleza. Que bom. É importante você decorar. Então, para nós, como Igreja Caminho Santo, nós somos uma igreja fiel à Bíblia, que acredita e se move nos dons do Espírito Santo, para que vidas sejam salvas, curadas, libertas, restauradas e reconciliadas ao Pai por meio do amor de Cristo. Essa daqui é a visão da nossa igreja. E é uma coisa que a gente martela para que todos possam decorar ou ter a oportunidade, né, de decorar e saber. Não só decorar porque tem que decorar, mas porque tudo que a gente pauta como operação da nossa igreja está voltado, precisa refletir, está relacionado com o porquê o voluntário faz o que ele faz. E eu vou entrar mais a fundo daqui a pouquinho nisso, tá bom? Então, saiba com clareza qual é a visão da tua igreja e coloque a visão da tua igreja no coração dos teus liderados. Você vai ver que isso vai trazer paixão, vai trazer fogo. Eles vão entender o porquê eles estão fazendo o que eles estão fazendo. Mas, como eu falei, daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar nisso aqui. Enquanto eu estiver falando, gente, anote as suas dúvidas, que no final de cada tópico você vai ter a oportunidade de abrir o microfone e fazer as suas perguntas, tá bom? Então, perguntas que estiverem relacionadas ao assunto, a gente vai abordar aqui. Se for alguma coisa muito particular, muito específica da tua igreja, eu vou tomar licença e a gente vai continuar com a imersão e a gente pode conversar depois no individual. E se você tiver também com o teu Instagram aberto aí, você pode agora pegar teu celular, fazer um post e não esquece de me marcar, tá bom? @César Bianco. É isso aí. Eu vou te dar um segundo aí enquanto eu tomo uma água para você pegar o teu celular e fazer aí o teu post no Instagram, no Stories, @César Bianco. Vamos todo mundo dar um sorriso, né? Assim que todo mundo pegar o celular, vamos fazer um sorrisinho aí. Olha lá, ó. Aê, quero ver todo mundo. Boa. Tire sua foto. Boa. Pessoal, continuando. Ponto importante. Eu e minha esposa, a Pan, né? Nós trabalhamos por uma década. Nós trabalhamos com voluntários em São Paulo, enquanto nós estávamos morando em São Paulo, né? Nesse período, a gente se desenvolveu muito, assim, a gente foi fazer vários cursos, né? Foi fazer várias viagens fora também, a gente se conectou com vários líderes aqui também do Brasil, enfim, foi um tempo de muito aprendizado e muita mão na massa, né? E nesse período eu lembro que quando a gente começou a nossa primeira equipe, nós tínhamos uma planilha de todos os nossos voluntários, na época, numa igreja de 250 pessoas mais ou menos, nós éramos 24, 25 pessoas, né? Na planilha. E aí, eu lembro que a gente foi crescendo como igreja, a gente foi ajustando, né, a estrutura, a gente foi, enfim, construindo tudo que a gente precisava para atender a demanda da igreja. E nesse processo de atender a demanda da igreja, a gente foi crescendo até que a igreja cresceu para 4.000 membros e nós chegamos aí no final do ano passado com 650 voluntários operacionais, né? Não estou nem falando de ministração, de louvor, de outras áreas. Eram pessoas que estavam fazendo a operação dos cultos e eventos. E eu falo desse crescimento por quê? Porque ele foi muito... ele foi ao longo de uma década, né? A gente foi ao longo de uma década expandindo. Quando foi 2016 para 2017, teve um avanço bem grande, mas foi durante uma década que a gente pôde, então, ser lapidado. E eu tive a oportunidade de fazer um mestrado. Inclusive, se você gosta de estudar, te encorajo a fazer um mestrado, te encorajo a se aprofundar mais, né, nos teus conhecimentos. E eu pude fazer um mestrado em 2019, terminei em 2020, estudando exatamente o fenômeno do voluntariado pela ótica de Pierre Bourdieu.
Então, é uma coisa muito doida e tá tudo lá escrito. Hoje eu estava até relendo junto com a Lara, lá no quarto hoje, estava relendo. Ela, nossa, papai, eu vou ter que estudar tudo, eu vou ter que fazer um trabalho desse tamanho para virar pastora? Ela me perguntou. Aí eu falei, não, para virar pastora não, mas para você estudar você vai precisar de bastante página. E eu quero muito encorajar você se você quiser também, eu posso te mandar depois o link aí da publicação digital, enfim, e você vai ter um material muito rico para poder estudar. Agora, estou contando isso por quê? Porque nós, como líderes, precisamos estar em contínuo aprendizado. E que bom que você está aqui junto com a gente nesse tempo, que bom que você está nessas 3 quartas-feiras se aprofundando e conhecendo mais. Mas eu quero te encorajar a você buscar outras referências também, tá bom? Então eu quero deixar um livro aqui para você, se você quiser ler. As pessoas me perguntam, pastor, você tem algum livro para indicar? Eu tenho. Tem um que chama A Revolução do Voluntariado, do Bill Hybels. Esse é um livro bem legal, tá bom? A Revolução do Voluntariado. É uma visão bem americana para o voluntariado. Pra você ter ideia, os caras têm uma equipe de voluntário que é uma oficina mecânica para atender às necessidades da comunidade. Então, a pessoa está com um problema ali, ela não tem dinheiro para trocar ali sei lá, um pneu, alguma coisa, trocar um óleo, resolver algum pequeno conserto, eles levam para a oficina da igreja e eles conseguem ajudar a comunidade. É muito legal. Quem sabe um dia a gente consegue construir uma estrutura parecida ou igual, né? Melhor talvez até que essa, mas é uma realidade muito americana. E é muito bom porque te abre, né, a visão para você pensar grande, né? Para você imaginar coisas novas, te dá criatividade. É muito bom. Né? Ele fala um pouco também sobre a cultura de voluntariado. Bill Hybels, A Revolução do Voluntariado. E tem um outro livro que é Amar e Servir, do Costa Neto. Se você quer estudar, eu diria que esses 2 livros são 2 livros interessantes que falam diretamente sobre voluntariado de igreja e desse nosso conteúdo todo aqui que a gente está passando, né? E outros que eu tenho aqui junto comigo no meu computador, nós vamos compilar e vai se tornar também um livro sobre voluntariado. Então, você está fazendo parte de um projeto que vai alcançar pessoas aí em muitos lugares. E muito obrigado por você estar fazendo, investindo, né, em estar aqui junto com a gente. Você também está investindo nessa produção desse livro aí, que ano que vem vai sair do papel, ou melhor, ele vai vir para o papel, né, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Uma coisa que a gente precisa entender agora, falando do contexto brasileiro, né? O voluntário, o modelo de voluntariado no Brasil, você que está fora, você vai ter que aplicar isso para a tua realidade. Mas ele é um modelo um pouco... Muitas vezes, na verdade, o que eu ouço as pessoas falando é assim, cara, eu tô cheio de voluntário que fala assim para mim. Fala não, né? Mas com as suas atitudes estão comunicando o quê? Eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. Tipo assim, estou fazendo um trabalho de graça. Você não pode me exigir muito. E tem muitos líderes que têm essa mentalidade também, do tipo, poxa, mas é voluntário. Né? Não sei se você já... Alguém aqui já teve que lidar com algo parecido? Tipo assim, mas é voluntário, eu não posso. Então, acho que a gente precisa estabelecer algumas coisas aqui, alguns princípios para a gente trazer a base do que a gente vai pautar como estrutura. Então, vamos lá. Vamos trazer a definição aqui. Ó. Se você pegar o dicionário Michaelis, tá bom? Ele vai falar o seguinte: voluntário é um indivíduo que realiza um trabalho apenas para prestar ajuda ao próximo ou a uma instituição sem receber remuneração. Isso aqui é a definição do Michaelis, do dicionário, tá? Agora, a gente tem que entender que no Brasil, tá? A gente tem uma lei que fala sobre o trabalho voluntário, tá bom? A gente tem uma lei que respalda o trabalho voluntário. Inclusive, eu vou copiar aqui o site para vocês procurarem lá do Planalto, tá bom? Depois eu vou mandar aqui para minha equipe vai mandar aí para vocês. E calma aí. Pronto. A Lei 9.608, tá? De 1998. Olha que interessante que essa lei fala. Considera-se trabalho voluntário, para os fins desta lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física a uma entidade pública de qualquer natureza ou a uma instituição privada de fins não lucrativos, no caso a igreja, né?
que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Então, ela se enquadra em alguns aspectos da nossa sociedade, inclusive igreja. Então, o trabalho voluntário na igreja, ele é algo que é respaldado, inclusive, pela lei. Aí ele fala aqui, ó, parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Isso aqui é importante a gente entender por quê? Porque eu já vi pessoas que processaram igreja, na verdade eu já ouvi dizer, eu não conheço pessoa, eu ouvi dizer de pessoas que processaram igrejas em relação a um vínculo empregatício pelo fato de terem sido voluntários servindo na igreja. Tá? E eu vou entrar num paralelo aqui daqui a pouquinho, você vai entender. Porque também tem igrejas que eventualmente abusam do voluntário. Aí tratam como um funcionário e não pagam o salário. Então aí é errado também, né? Mas também não significa que não, porque não é pago, que você não pode cobrar, exigir, ter regras, estruturas. E aí a gente continua na lei. O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade pública ou privada e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições do seu exercício. Eu te falo que esse artigo 2 da Lei 9.608, de 1998, é o maior problema que as igrejas têm enfrentado. Porque as igrejas, e eu vou perguntar aqui, quem aqui faz parte de uma igreja que colocou para você como voluntário, ou coloca para os seus voluntários, tirando a Caminho Santo, não vale responder quem é da Caminho Santo, porque aqui a gente está no processo de assinatura de termos com todos os nossos voluntários. Então, quem aqui faz parte de uma igreja que não assina um termo de contrato, né? Um termo de adesão ali, esse termo de voluntário, que é o que a gente chama aqui, entre a igreja e o voluntário? Escreve aí. A minha igreja não. Não temos. Olha lá. A gente tem um termo, estamos na luta para que todos assinem. Não temos, não temos. A minha igreja não. Não, não. A minha igreja não. Não temos. Pois é. Então, nem sabia disso. Pois é. Por isso que você está aqui. Muito bom, Marcelo. Vou trazer conhecimento e te ajudar a liderar melhor ainda aí. Vamos lá. Sobre esse ponto, né, de termo de voluntário, eu posso disponibilizar para vocês, tá bom? O termo padrão que nós usamos aqui como Igreja Caminho Santo. Eu vou mandar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Eu vou mandar e eu vou disponibilizar para você pegar e, de repente, só trocar os nomes aí se você quiser. Fica à vontade, mas eu sugiro que você passe esse termo para o jurídico da tua igreja, tá bom? Por quê? Porque esse termo é exatamente o que vai prevenir a igreja e também vai deixar claro quais são as condições do trabalho voluntário. O que é que a pessoa ela está se comprometendo a fazer. A grande questão é que muitas pessoas começam a fazer coisas que nem sabem quais são os compromissos exigidos pela própria igreja. Então tem muita igreja que simplesmente pega o cara, pega a pessoa, bota a camiseta preta, um crachá, bota lá, e é a mesma coisa que você colocar um soldado na guerra com uma metralhadora na mão, mas não ensinar como atirar. Você entende? E não falar assim, o que ele tem que fazer. E aí a gente está tendo soldado ferido, soldado morto para tudo quanto é lado, soldado desistindo da guerra, porque a gente não preparou da maneira correta para enviá-lo para aquele lugar. E eu diria que esse ponto de você assinar um termo de voluntariado é uma coisa fundamental para você criar uma estrutura saudável de voluntariado. Até porque quando você tiver alguma dificuldade com algum voluntário, você tem um termo no qual ele descumpriu e você pode removê-lo da função dele por não ter descumprido, ou melhor, por não ter cumprido com o que o termo celebrava. Você entende? Então, só que agora tem um outro ponto. O termo ele vale para os dois lados, né? Então, nós como igreja, como organização, nós precisamos também preparar toda a estrutura necessária para que o voluntário possa exercer as suas funções. E tem algumas igrejas, por exemplo, que tratam voluntários como laranjas, que simplesmente servem enquanto estão dando caldo. E eu quero refutar
essa visão, tá bom? Os nossos voluntários não são pessoas que Deus nos deu para aliviar um fardo, tá? Se a gente olhar para os voluntários somente como pessoas que Deus nos confiou para aliviar um fardo, uma pressão, uma responsabilidade, nós eventualmente vamos cair no lugar de usarmos pessoas, tá? Nós precisamos olhar para os voluntários como pessoas que Deus nos deu e nos confiou para cuidarmos enquanto executamos uma tarefa. É diferente. O nosso olhar sempre está para o indivíduo e não para a tarefa. A tarefa precisa ser executada. Nós vamos precisar que a tarefa seja executada, mas que não seja sobre o sangue de ninguém. Está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Que não seja sobre o sangue de uma família que está sendo derramado naquele lugar. Eu não estou falando de sacrifício, tá bom? Eu estou falando que o sangue já foi derramado há 2000 anos atrás e tem muita gente hoje que continua esfolando pessoas no trabalho voluntário, praticamente lidando com um trabalho exigindo como um trabalho remunerado e não dando condições, muitas vezes pedindo para a pessoa tirar do próprio bolso, tá? Sendo explorada para executar um trabalho. Isso é errado. Nós, como igreja e como organizações, precisamos, então, fornecer os materiais necessários, a estrutura necessária. O próximo ponto, inclusive da lei, fala exatamente sobre isso, que o prestador de serviço voluntário ele pode ser ressarcido pelas suas despesas, que comprovadamente realizar no desempenho das atividades. Então, eventualmente, aqui na minha igreja, por exemplo, eu tenho um voluntário que vai lá comprar um biscoito de polvilho, né? E eu falo para ele, pega a notinha e me manda, que eu vou te reembolsar. Esse tipo de relação, ele é natural, ele é saudável e ele pode acontecer. Agora, você numa posição de liderança, não fique usando pessoas, pedindo para ela fazer coisas que não faz sentido, né? Você vai ficar indo para o lado da exploração. Uma coisa é você desenvolver um coração de contribuinte, um coração generoso, né, de todo mundo se envolver e tudo mais. Isso é muito bom, é muito saudável, mas não caia no lugar de explorar pessoas, tá bom? Então isso daqui é muito importante e é a base. Aliás, eu até sugiro para você, tem momentos em que alguns voluntários vão querer ofertar algumas coisas. É bom que exista um coração generoso de voluntário querendo ofertar? É bom, mas quando você tem o advogado da nossa igreja fala sempre assim, ele fala, todo mundo é amigo até a página 2. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que, eventualmente, se você não ressarce o voluntário quando ele faz uma compra para alguma coisa para a igreja, por exemplo, na página 2 ele pode pegar aquela notinha e falar, olha, tá vendo? Eu tinha que gastar aqui do meu próprio bolso para poder custear as coisas da igreja e não sei o que lá. Eu estou falando aqui de um eventual processo trabalhista. Então, a gente precisa estar muito vinculado com o que a lei diz e seguir o que a lei diz também para a gente também estar respaldado, tá bom? Então, trabalhe com ofertas de maneira bem pontuais, específicas, num contexto muito mais amplo do que na questão do dia a dia. Quem aqui da Caminho Santo sabe, toda vez que alguém vai comprar alguma coisa, eu falo, me manda a notinha que eu vou te mandar o reembolso, me manda a notinha que eu vou te mandar o reembolso, porque tem coisas que são responsabilidades da igreja, da estrutura da igreja, nós recebemos dízimos e ofertas para que a igreja possa funcionar, possa operar, a organização ela é sem fins lucrativos, então a gente tem que reinvestir, inclusive, os recursos para dentro da própria comunidade, tá bom? Bom, terminando esse ponto da lei, você já mandou lá no chat para todo mundo? A lei está lá, beleza. Depois vocês podem se aprofundar se quiserem um pouco mais, tá bom? Agora, duas perguntas aqui. Quem sabe qual é o Dia Nacional do Voluntariado? Quem sabe, abre o microfone e fala. — 28 de agosto? Perguntaram aqui. Ninguém sabia, ninguém abriu o mic. Tem um que é em dezembro. Aqui a gente comemora 28 de agosto. É isso aí. É isso aí. Duas coisas importantíssimas que você precisa ter isso aí anotado. São duas datas muito parecidas, mas que são diferentes. O Dia Nacional do Voluntariado, 28 de agosto. O Dia Internacional do Voluntário, 5 de dezembro. Então, são duas coisas diferentes aí. Né? Eu vi dia 28 de agosto, muita gente postando. Dia Nacional do Voluntário. Estava errado. Né? E no dia 5 de dezembro não é do voluntariado.
Deu para entender? Então, 28 de agosto, Dia Nacional do Voluntariado, e 5 de dezembro é o Dia Internacional do Voluntário. E por que eu estou falando sobre isso? Porque são duas datas que eu estou dando aqui para você aproveitar e celebrar na sua igreja e na sua organização, tá? Você precisa aproveitar datas como essas e honrar os voluntários, agradecer os voluntários, né? Vou dar um exemplo aqui para você, porque isso daqui já é parte do processo da retenção. A gente vai ter um momento aqui da nossa imersão que eu vou falar sobre captação, treinamento e retenção de voluntário. Quando eu falo de você honrar um voluntário, eu já estou falando lá do final, que é a retenção do voluntário. Porque tem muita igreja que está toda hora captando, treinando e perdendo voluntário. Então ela tem que captar mais voluntário, reter, treinar, e aí ela perde voluntário. E ela fica nesse ciclo que ele é constante. Para nós retermos o voluntário, nós precisamos também honrar e agradecer o trabalho do voluntário, né? Tem algumas formas de você fazer isso. Uma delas é você aproveitando essas duas datas que eu te dei e você trazer perante a igreja, né? Dia 28 de agosto aqui em Jundiaí, nós fizemos uma lembrancinha, né? A gente fez um pão de mel, né? A gente fez um pão de mel para os nossos voluntários. E lá no culto, antes de começar a palavra, nós falamos, quem aqui é voluntário? Eu gostaria que você levantasse a mão. As pessoas levantaram a mão, ficaram de pé, receberam, né, esse pão de mel embrulhadinho, sabe, bem feito, bonitinho. E a gente honrou e agradeceu e orou por esses voluntários e reconheceu perante a igreja o trabalho que eles estão fazendo. Porque no final das contas, gente, é impossível você estabelecer uma igreja e construir uma igreja se você não tiver mão de obra voluntária por trás. Não é verdade? Nós precisamos de pessoas que abraçam a visão e entendem que colocar a mão na massa faz parte de desempenhar um coração como o de Cristo, né? Que veio para servir e não para ser servido. Mas também, muitas vezes, falta gestão por parte das igrejas e das organizações. E aí o voluntário ele fica desmotivado, fica desanimado, ele nem entende o porquê ele está fazendo o que ele está fazendo e, de repente, você perde o voluntário e você fica nesse ciclo constante. Então, aproveita essas duas datas que eu coloquei aqui para vocês pensarem em formas que vocês podem, né, desenvolver uma cultura de honra para os voluntários. Uma outra forma legal de você fazer é, de vez em quando, no meio do culto, né, e pedir para o teu pastor, se eventualmente você não é o pastor que está pregando ou a pessoa que está pregando, mas em algum momento, né, dentro do culto, você olhar para o voluntário, pedir para ele levantar a mão, pedir para a igreja trazer uma salva de palmas. Vamos dar uma salva de palmas para essa equipe aqui. Então. Você já está honrando o voluntário. Então, às vezes, você faz isso ali, de vez em quando, a cada 2, 3 meses, você faz durante o culto, no meio da palavra. Esse domingo eu fiz isso na minha igreja. Eu estava pregando, no meio da mensagem, eu falei, cara, aqui é um bom momento para eu poder honrar os voluntários. E aí eu falei dos voluntários, levantaram a mão, vamos dar uma salva de palmas e agradecer e honrar a vida deles. Por quê? Porque, poxa, a gente está se lembrando do que eles estão fazendo, do sacrifício que eles estão colocando, né? Nessas datas importantes, a gente lembra deles. E você pode criar diversas outras ações, né? Aí a criatividade vai longe, de acordo com o caixa que você tem para poder gastar e desembolsar, a criatividade vai longe, né? Uma outra coisa muito legal, você que já tem uma igreja, uma estrutura um pouco mais formatada, né? Ter uma sala de voluntários. Tá bom? Tudo isso daqui é coisas que eu estou falando a respeito lá do terceiro tópico, quando eu entrar lá na frente da captação, treinamento e retenção. Então, na retenção, quando você tem uma sala de voluntários, poxa, é muito legal. Eu lembro quando a gente sonhava em São Paulo em ter uma sala de voluntários, né? A gente viajava, conhecia outras igrejas lá fora, e a gente via salas de voluntários que pareciam lounge de cartão de crédito de aeroporto, né? Eram salas bem legais, bem diferentes, bem bacana, e os caras tinham uma estrutura, tinha armário, tinha mesa, tinha carregador, tinha comida, tinha café. E quando a gente voltava, a gente ficava sonhando, mas a nossa estrutura não permitia com que a gente tivesse uma sala, até que a gente conseguiu, depois de um tempo, fazer alguns ajustes e a gente conseguiu ter uma sala para o voluntário. Gente, é um custo, sabe, que ele não é alto, ele honra o voluntário, e ele ajuda no processo da valorização do voluntário. Então, você na tua igreja, pensa na possibilidade de você ter um cantinho
Porque o voluntário chega, ele não tem onde ele guardar a mochila, ele não tem onde colocar as coisas, ele não tem aonde carregar um celular. Às vezes, a gente tinha voluntário que chegava às 6 horas da manhã e ia embora 2 horas da tarde. Tinha voluntários que chegavam 2 da tarde e iam embora 10 horas da noite. Poxa, a gente não dava uma água para o cara, tinha que falar para ele, não, vai comprar uma água lá no café, sabe? Então, são coisinhas pequenas, são detalhes que a gente pode fazer e ajustar. Hoje, a nossa igreja ela é num hotel, né? A gente ainda não tem um espaço próprio, então a gente não consegue ter uma estrutura que a gente gostaria, né? Mas aos poucos a gente vai melhorando e vai desenvolvendo. Então, olha para a tua estrutura e veja como que você pode honrar o voluntário, né? Faça com excelência para o voluntário. Tem uma frase que é o seguinte: excelência é você fazer o melhor que você tem, o melhor que você pode, com aquilo que você tem, até você ter condições melhores de fazer ainda melhor. Tá? Então, essa frase ela não é minha, não adianta botar essa frase bonitona aí e o César Bianco. Essa daqui pode descartar, ela não é minha. Eu não sei quem é o autor dela, eu li em algum lugar, eu vi em algum lugar, eu gravei. Eu falei, cara, isso é muito verdade. Porque excelência não é só computador caro, equipamento caro, prédio caro, tudo caro e tudo. Não, excelência é uma mentalidade de fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, até você ter condições melhores de fazer ainda melhor. Tá bom? Então, pensa como é que você pode honrar os teus voluntários. E a última coisa desse tópico de honrar voluntário é quando... eu lembro quando a gente queria fazer uma festa de final de ano para os nossos voluntários. E nós queríamos um budget para gastar, né? E eu lembro que quando eu cheguei para o financeiro, eu conversei com o financeiro e era um valor, na época, sei lá, para 200 voluntários, ia ser um valor considerável, algo que a gente nunca tinha feito. Eu trouxe a ideia e aí o financeiro falou, poxa, mas aí é muito dinheiro, né? E tal. Eu falei, não, tudo bem, vamos fazer uma conta aqui. A gente tem 200 voluntários que trabalham semanalmente de 6 a 8 horas aqui para a igreja. Vamos fazer uma conta aqui, quanto que seria a hora de um trabalho voluntário. Eu comecei a colocar na ponta do lápis, comecei a multiplicar. Quando eu cheguei no valor final, eles falaram, não, tudo bem, vamos fazer a festa de final de ano para os voluntários. Né? Por quê? Porque é infinitamente mais barato você fazer uma festa do que ter que remunerar. E, de novo, é impossível você construir uma igreja remunerando. Mas, por outro lado, a gente não pode só usar os voluntários, como eu disse, como laranjas descartáveis que a gente simplesmente vai apertar até dar caldo e quando não dá mais caldo a gente joga fora e pega uma outra e aperta e vai até dar caldo. Acabou de dar caldo, a gente joga fora e pega outra, tá bom? Então, nós precisamos ter estruturas que favoreçam o jogo a longo prazo, tá bom? Nós não estamos jogando aqui um jogo que termina daqui uma semana, daqui um mês. Nós estamos falando de famílias, de vidas, né? De décadas por vir, né? De muita coisa que o reino de Deus tem que fazer, nós temos que fazer para o reino aqui na Terra ainda. Então, vamos pensar sempre a longo prazo. Sempre cortar uma mentalidade de curto prazo e trazer uma mentalidade de longo prazo, tá bom? Nós estamos aqui numa maratona. Antes de eu continuar, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, pergunta. Quero abrir o microfone aqui rapidinho, se alguém tiver alguma coisa para falar. Essa é a tua hora. Ninguém? Daniel, pode ativar aí. Você consegue ativar o som? Pode falar. Não está saindo. Não está saindo. Se você quiser escrever a tua pergunta, então. Mais alguém tem alguma pergunta que queira colocar aqui? César, quando você falou a diferença do voluntariado para o voluntário, o que seria essas duas diferenças? Só para... Porque eu não entendi na questão das datas. Ah, tá. Bom, quando a gente fala do... Aqui, ó, 28... Cadê as datas aqui, ó? 28 e 28, 28 de agosto, Dia Nacional do Voluntariado. E dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntário. O que está fazendo ali, Mari? Tira.
Aí. Vamos lá. Quando a gente fala Dia Internacional do Voluntário, a gente está falando do indivíduo, da pessoa, o voluntário, tá bom? Quando a gente fala Dia Nacional do Voluntariado, a gente está falando sobre o serviço que vai ser feito por uma pessoa. Mas é só importante a gente trazer clareza que são duas coisas, são duas datas distintas, é diferente. Então, quando a gente fala o Dia Nacional do Voluntariado, a gente está falando de uma coisa abrangente de muitas coisas que acontecem no cenário do voluntariado, porque ele não é só na igreja, ele é fora da igreja, ele tem voluntariado em hospital e muitas outras áreas, né? Agora, quando a gente fala do Dia Internacional do Voluntário, é um dia voltado especificamente para a pessoa. Deu para entender? Ela é muito similar, não tem nenhuma dúvida, assim, tipo, cara, que nos dois estão honrando pessoas, mas é importante a gente saber que um é voluntariado e o outro é voluntário. Só para a gente não postar errado, né? Até porque se você der um Google, você vai ver que essas datas, elas são bem claras aí na terminologia delas. Beleza? Em relação com o menor de idade fazer parte do voluntariado, tá? Isso é muito importante você perguntar para o teu jurídico aí e alinhar também a forma que você vai querer lidar com esse menor de idade, né? A gente tinha um trabalho entre os pais que traziam os filhos para servir, né? E eu lembro que na época o nosso advogado falou, olha, quando a gente está falando de uma criança servindo com o pai, a gente traz para dentro, a gente não precisa fazer ela assinar um termo, né? Mas a gente traz para dentro de um contexto aonde ela está junto com o pai por uma decisão do pai. Então isso daí da mãe, né, no caso, ou enfim. Então a gente nunca deixava um menor de idade servir numa outra área X, uma criança, né? Os adolescentes a gente até deixa, né? Porque quando ele já cresce um pouquinho mais, a gente já tem um pouco mais de maturidade, ele já pode lidar melhor. Mas a gente sempre deixa as crianças servindo com os pais, né? Dentro do possível aí, dentro da capacidade do que dá para realizar. Agora, é um detalhe importante que você levantou, porque eventualmente na página 2, você pode ter um problema. Então, você vai ter que estipular qual é a idade que você vai ter o termo assinado, né? A partir do momento que ela faz ali 13 anos e vai para os adolescentes, é legal você ter esse padrão, né? Então, eu diria que com adolescentes de 13, 14 para cima, já assinaria o termo e, eventualmente, até com o consentimento dos pais, tá? Porque, no nosso caso, os pais também são voluntários. Então, a gente tem o termo do pai, você entende? O termo da mãe. Agora, quando você tem um adolescente solto ali, é importante que esse pai também esteja assinando o termo ciente de que o filho é um voluntário lá. Você entendeu? Boa. Victor, pode falar. Fala, César, tudo bem? Cara, eu achei muito interessante que você falou sobre né, a gente não usar os voluntariados como laranjas, né, da gente apertar e tal. Mas, cara, e aí eu queria entrar aqui e fazer uma pergunta para você sobre as escalas, né? Porque eu acho que o que mais pega o voluntariado poxa, a gente tem um time e às vezes a galera não tá disponível, não tá available, aí você às vezes tem que repetir as pessoas, e senão você vai ficar sem aquela função, você vai ficar sem o projetor, ou enfim, né? Uma coisa, algo essencial na igreja, né? Até mesmo o time de louvor, às vezes. E sofre bastante com isso, dependendo da igreja. Então, assim, eu queria saber de você, assim, sabe? Porque, beleza, tem esse fator, né? Que a gente tem. É uma linha muito tênue, né? Que a gente tem que trabalhar com voluntariado para não realmente esforçar, assim, forçar demais, e ainda o voluntariado tem toda a rotina de trabalho, tem tudo, todas as questões, e por mais que a gente, às vezes, pelo menos eu, né, tento fazer reuniões, tento trazer encontros, né, para trazer a cultura, a visão, parece que às vezes até mesmo esses encontros, essas reuniões, acabam sendo, ai, tô cansado. Acaba tipo, cansa mais, né? Então eu queria saber de você, assim, um pouco, sabe, sobre a sua experiência, sobre essa questão aí de escala, de realmente não apertar. Qual é o limite, né, do que a gente pode usar isso? Boa, muito bom. Eu acho que essa daí é uma dor que, cara, todo mundo já passou, ou passa, ou se você nunca passou, provavelmente um dia você vai passar.
Porque principalmente no processo de crescimento de igreja, você sofre essa dor, ou quando você não tem um braço voluntário muito forte, suficiente, e aí você tem que ficar repetindo as escalas e sobrecarregando um pequeno grupo, né? A gente sempre fala que o ideal é você construir uma escala que seja quinzenal, tá? Se você construir uma escala quinzenal, eventualmente até uma escala a cada 3 semanas, no melhor cenário, num cenário hiper, mega, ultra ideal, uma escala a cada 3 semanas. Talvez o pessoal da Caminho Santo tá falando, pô, mas aqui não é assim. Aqui, hoje, eu tenho voluntários que servem toda semana, dependendo da função que eles estão. Eu tenho voluntários que estão servindo a cada 15 dias, eu tenho voluntários que estão servindo a cada 3 semanas, e tenho voluntários, às vezes, do louvor que serve uma vez por mês, né? Nós fomos agraciados por Deus com quase 4 bandas já em menos de 1 ano de igreja. Então, glória a Deus por isso. A gente tem músico assim... Cara, Deus está mandando. Eu brinco que eu falo. Quando eu decidi plantar Caminho Santo, né? Eu comecei a fazer aula de violão. Porque eu falei, mano, se não vier nenhum músico, eu vou pegar o violão e eu vou para cima. Só que eu não canto e eu não toco. Eu acho que Deus olhou lá para cima as aulas, lá de cima as aulas, e falou, putz, cara, deixa eu mandar uns músicos aqui, porque vai ser difícil aguentar esse negócio. Aí ele mandou um monte de músico para lá, né? Mas construa para você ter uma escala que você tenha o refrigério necessário, porque o voluntário ele tem vida, ele tem família, ele tem trabalho. Eu não quero não reconhecer que ele tem tudo isso. Ele tem tudo isso. Ele precisa tirar férias, ele precisa viajar, ele precisa ter um tempo de folga. Ele não pode ficar só tipo casa, trabalho, trabalho, igreja, casa, trabalho, trabalho, igreja. Você entende? E tem muita gente que fica nessa. Então, a gente precisa construir para chegar nesse lugar de 2 equipes, eventualmente a cada 3 semanas. Mas, eu diria também que outro ponto importante é você conversar com a tua equipe atual, tá? E falar, olha, a nossa realidade é essa. Nós precisamos de 8 pessoas para fazer essa escala. Nós só temos 4. Ou a gente repete todo mundo semana após semana, e a gente vai ficar nisso por 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco a gente não vai aguentar mais, porque em 6 meses, 1 ano, isso não é sustentável. Ou a gente se esforça por um período, porque, cara, a tarefa tem que ser executada, mas vamos nos engajar num processo de recrutamento de novas pessoas. Então, se cada um ficar responsável por trazer mais um da célula, amigo da igreja, de outro lugar, não sei, cara. Pensa, aí você coloca a equipe para te ajudar a trazer mais pessoas, né? A gente consegue, então, dobrar a nossa equipe num esforço que não é tão grande e a gente consegue trazer alívio para todo mundo, né? Agora, precisa ficar claro que por um período a gente vai precisar andar 1 milha a mais, entendeu? O grande problema é que a gente não traz clareza para a nossa equipe sobre quantas milhas a mais a gente vai ter que andar. Qual que é o nosso plano para resolver esse problema? A gente só fica resolvendo o próximo domingo, a gente só fica resolvendo a próxima escala, a gente só fica pedindo mais um favor para a semana que vem. Então, sentar com a equipe, trazer clareza, explicar onde está, apontar para onde tem que chegar e qual é o caminho que a gente vai trilhar, que vai exigir esforço, sim, é o melhor cenário para todo mundo saber que estamos nos sacrificando para que realmente a gente consiga alcançar o objetivo de duplicar a nossa equipe e poder ter escala quinzenal. Então, eu diria que fazer uma conversa muito clara e franca com a equipe e bolar um plano de ação de recrutamento de novas pessoas, treinamento de novas pessoas para que elas possam agregar naquelas equipes, né? Senão, cara, a gente vai ficar nesse looping eterno e não vai conseguir. E às vezes falta um pouco de estratégia, né? De como é que a gente vai sair do ponto A que nós estamos e chegar no ponto B que a gente precisa. A gente vai sair e aí você, como líder, vai ter que traçar o caminho. A gente vai ter uma ação. Eu lembro lá em São Paulo, a gente fez uma ação que chamava Voluntário Traz Voluntário. Era tipo, mega nome feio, mas foi o que a gente tinha na hora. E eu lembro que eu estava numa reunião e os líderes falando, mano, a gente precisa de voluntário. Eu falei, então tá bom, a gente vai bolar uma ação agora. Eu vou fazer um churrasco do César, porque a galera sabe que eu gosto de churrasco e tal, não sei o que lá. Eu falei, eu vou fazer o churrasco do César para a equipe que mais recrutar voluntários no próximo 1 mês. Mano, você não tem noção, a galera correndo para tudo quanto é lado e se esforçando e fazendo e aquela coisa. Teve voluntário que pagou
inscrição para pessoas que não eram membros da igreja, para irem para o processo de membresia, para poder ser voluntário, para poder contabilizar e ganhar o churrasco. Sabe assim, umas coisas que se torna positiva, aquela coisa do tipo, mano, eu quero fazer acontecer. E até certo ponto isso é saudável. Só que, cara, a gente vai precisar de ter criatividade em recrutar. Eu diria que em momentos que você está honrando voluntários no culto, é um bom momento para você fazer um apelo de recrutamento lá do púlpito. Entendeu? Por que não, antes da palavra, falar, gente, é o seguinte, a nossa realidade como igreja hoje é essa, nós temos X voluntários, precisávamos de Y voluntários, temos uma defasagem de 20 pessoas, numa igreja de 200 membros. Eu quero dar oportunidade para você, então, servir. Lá no final do culto, você passa ali e tal, e deixa seu nome. Ou na hora, você fala, levanta a mão se você quer servir, entrega um papel, pega nome, e-mail e telefone, começa a captar lead, você entende? E começa a criar uma estrutura. Você vai ter que ter criatividade para sair captando dentro da sua própria estrutura. Vai para células, eventualmente. Vai lá nos ministérios. Eu lembro que teve uma época que a gente estava apertado de voluntário em São Paulo. A gente foi lá nos adolescentes, cara. E a gente chegou para o líder de adolescente e conversou, cara, os teus adolescentes estão servindo? Aí eles falaram, não estão e tal, porque depende do pai, não sei o que lá e tal, uma série de coisas. Eu falei, então, vamos criar um caminho para a gente conectar esses adolescentes para começar a servir? Vamos. Aí a gente criou uma estrutura para que esses adolescentes pudessem servir. Então, olha para dentro da tua estrutura, comece a enxergar as oportunidades que você tem, cria estratégias, comunica a equipe, chama todo mundo. Aí é o poder de liderança do líder, né? O poder de tração do líder, de falar, cara, vem aqui, equipe, senta aqui. É assim, assado. É que nem o Winston Churchill fez com a Inglaterra, né? Cara, ele tinha o poder de comunicação com a nação. Ó, virou automático. Essa câmera é chique. Meu Deus. É o poder de comunicação com a nação, porque ele tinha uma fala coerente, ele tinha uma estratégia certa, ele falava o que deu. Então a gente precisa, como líder, nos desenvolver nesse lugar e conseguir trazer pessoas. Foi algumas respostas aí, Victor? Depois a gente pode conversar um pouco mais, você me manda um WhatsApp, a gente pode alinhar e eu posso entender um pouco mais da tua realidade e tentar te ajudar. Patrick levantou a mão. Depois do Patrick a gente continua. Fala, Cezão, tudo bem? Eu estou bem, e você? Bem, graças a Deus. Que bom que você está aqui, cara. Tô feliz de estar aqui também. Cezão, assim, ó, eu vejo que o maior desafio hoje, né, essa mentalidade de muitos membros que é só de sentar no banco da igreja e só receber, né? Então, quem tem esse entendimento consumista do que o Cristo fez na cruz, né? A partir do momento que eu entendo isso, eu deixo de só receber, eu começo a fornecer. A gente deixa de ter uma mentalidade de balde, só de receber, e começa secando, né? Tubulação na vida das pessoas. A gente recebe e distribui. E Cristo é bacia e pano, é lavar os pés e é o servir. Então, eu vejo que essa conscientização, parte da liderança, né? Uma mudança de cultura, ela é top-down, né? Ela vem de cima para baixo, para que a gente venha esse aculturamento com base nessa mentalidade de tubo, né? De cano. E deixar para trás esse lado, essa mentalidade de ser balde. Eu acho que, na minha concepção, não sei se eu tô certo aqui, a gente tem que dar esse primeiro passo de conscientizar os membros que o líder que se serve não serve para servir, né? A gente trabalhei muitos anos no varejo, trabalhei com você um tempo atrás, e a gente vê que a igreja é uma empresa onde toda a parte de esse employee experience, né? A experiência do usuário, a experiência dos novos membros, tudo a gente está falando de experiência, e acaba sendo uma empresa, reconhecimento, mas eu vejo que esse é o grande desafio, que essa mentalidade precisa ser mudada, né? Dessa mudança de cima para baixo, de pregar uma palavra que seja, olha, é bacia, e pega sua bacia e seu pano, né? E vamos lavar os pés. Muito bom. Obrigado por contribuir, Patrick. Aproveitando esse gancho aqui, uma série de pregações, Victor, também pode ajudar você a construir uma cultura de servo na tua igreja, né? Uma série de pregações que vai pautar a igreja e conduzir a igreja para essa mentalidade, porque não adianta você ter só uma pessoa ali liderando com essa mentalidade. Você precisa de uma igreja que respira o voluntariado, que respira o coração de servo, que respira andar uma milha a mais,
dá a outra face, entendeu? Que se entrega, que se doa. E aí eu te falo, o Patrick falou, né? É top-down. Meu amigo, se o líder não for um líder que coloca a mão na massa junto com a equipe, né? Eu falo, quem só delega função não pastoreia coração. E eu vou sempre apontar aqui falando, nós precisamos cuidar de vidas enquanto realizamos tarefas. Não é realizar tarefa e se der a gente cuida de vida. Você entende? Então é cuidar de vidas enquanto realizamos tarefas. É você olhar para a pessoa, né, muito mais do que o caldo que ela pode dar, mas o indivíduo que Jesus morreu na cruz por ele lá, cara, por essa pessoa. Então, a valorização da pessoa vai trazer, inclusive, uma cultura saudável da pessoa falar, cara, eu também quero me entregar. Poxa, eu vejo o meu líder se sacrificando. Eu vejo o meu pastor andando a segunda milha. Nós vamos liderar por exemplo. Então, que a gente seja também sempre o primeiro exemplo de sacrifício e de conseguir transformar aquilo que a Bíblia fala numa paixão ardente nos corações, porque aí você vai começar a ver, então, a galera botando a mão na massa. Esse é o papel maior da liderança. Conseguir traduzir, né, os versículos de Jesus veio para servir, não para ser servido, os princípios do lava-pés, né, de andar uma milha a mais, a segunda milha, de dar outra face, de pegar a sua cruz e seguir Jesus e tantos outros que a gente vê na Bíblia. A gente precisa pegar esses princípios, transformar, né, e fazer o vision casting, lançar a visão no coração das pessoas, queimar isso no coração das pessoas, porque aí, enquanto elas estão servindo, elas estão entendendo o propósito pelo qual elas estão servindo. Você entende? E aí, cara, pessoas pegando fogo por Jesus vão chamar atenção para que mais pessoas se ajuntem nessa fogueira e seja uma fogueira maior pegando fogo por Jesus. É um efeito bola de neve. Você entende? Começa com 1, que vira 2, esses 2 vão virar 4, que viram 8, por aí vai. Então, com certeza precisa partir dos nossos corações. Eu te falo, cara, processo de plantação de igreja aqui. A gente está vivendo um tempo muito legal, muito gostoso. A gente tem que montar e desmontar todo o nosso culto todo domingo, né? E todo domingo as coisas ficam lá na minha casa. E aí todo domingo eu e meu cunhado Esdras, a gente bota as coisas no carro. Às vezes a gente tem a ajuda de algumas pessoas aqui da igreja quando tem algumas coisas a mais. E a gente leva tudo para a igreja, cara, mais cedo. E aí eu volto para casa, tomo banho, me arrumo, e aí eu volto para a igreja, o pessoal já está montando o som, já está fazendo as coisas acontecer, no final bota tudo no meu carro e chega em casa eu descarrego tudo, né? E eu falo, cara, tipo, se não partir de mim essa paixão de fazer acontecer, eu vou ficar simplesmente terceirizando uma responsabilidade para a equipe, falando, cara, você tem que vir aqui em casa pegar, você tem que vir aqui em casa porque isso aqui é a oportunidade de você servir, isso aqui, e você fica só delegando responsabilidade e você não abraça a visão. Não estou falando que é o teu caso, Vitor, estou falando que isso aqui é uma questão de casos comuns em liderança, só ficar delegando e não botando a mão na massa para fazer acontecer. Cara, eu sou o primeiro apaixonado pela visão da minha igreja. Eu preciso encarnar a visão da minha igreja e falar, cara, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Eu vou regaçar as mangas e eu vou fazer acontecer, cara. Se eu tiver que dormir tarde, né? Se eu tiver que acordar cedo, cara, eu tenho que ser o primeiro. Então, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deixa eu continuar aqui, já são 10h10 da noite, e eu estou na página 1 de 4, vai dar certo. Tem mais alguns pontos aqui para serem falados, hein? Então, para a gente mudar essa mentalidade de eu faço como eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, nós precisamos trazer clareza para as responsabilidades que as pessoas estão para executar, né? O que você precisa fazer? Você precisa ter... quem é do mercado de trabalho aí e já trabalhou em empresas mais organizadas vai saber do que eu estou falando. Você precisa ter uma descrição do trabalho, um job description. Simples, né? Patrick, você que está aí no varejo atuando tanto tempo, você consegue recrutar um vendedor para uma loja sem uma descrição de trabalho? Não tem como, né? Não tem como. Por que a gente está recrutando, então, voluntário para a equipe de mídia sem um job description? Por que a gente está recrutando um voluntário para a equipe de operação sem um job description, para a equipe de multimídia, para a equipe da loja, para o café? Então... alinhamento de expectativas, né, Cezão? Alinhar expectativas, para saber... Eu espero que você cumpra com essas responsabilidades aqui, né? Então, o job description, ele vai além do que aquele termo de voluntário, tá bom?
O termo de voluntário é muito mais, eu vou compartilhar depois com vocês, vocês vão ver, ele é muito mais no âmbito abrangente jurídico e espiritual da pessoa, né? As responsabilidades que ela tem que cumprir, algumas coisas lá e tal, com a organização. Aqui eu estou falando de um job, que lá serve para todo mundo. Esse tem que ser um job description para cada área. Se você não tem uma descrição de trabalho de cada área, eu te falo, a primeira coisa que você precisa fazer é isso, né? Inclusive, a gente começou a igreja, né? Então a gente começou, meu amigo, vamos embora, cai para dentro, vem cá e vamos. A gente foi construindo o barco em alto mar com chuva, né? E a tempestade vindo e a gente foi indo. Agora eu estou trabalhando, por exemplo, já com uma das nossas equipes que elabora o job description de tudo que você já está fazendo. Essa é uma boa forma de você começar. Ao invés de você querer escrever todo o job description, pede para os seus voluntários que já estão atuando, fala, cara, hoje o que você faz? Escreve para mim. E ele vai te mandar esse arquivo. E aí você trabalha em cima desse arquivo. Pelo menos você já tem um material bruto para ir lapidando, tá bom? Essa aqui é uma boa estratégia para você delegar essa responsabilidade de job description, mas obviamente depois você vai ter que ler, ajustar e ver o que está faltando, e eventualmente você vai ver, poxa, mas eu não esperava que a pessoa da loja fizesse isso, então tá errado, a gente tem que tirar isso daqui e colocar ali, isso aqui para cá, aquele outro lá agora vem para cá, e aí você vai ajustando a descrição de trabalho, porque existe um erro de comunicação muito grande, né, e alinhamento de expectativas entre a liderança e o voluntário que está executando. A gente precisa minimizar isso com um job description, tá bom? E isso vai ajudar também, até no horário que chega, você tem que colocar lá, pede para ele, cara, que horas você tem que chegar? Que horas que geralmente você vai embora? Quais são as suas funções no meio do caminho? Quais são as suas funções na operação e quais são as suas funções durante a semana? Porque às vezes tem coisas que acontecem durante a semana. Você pega tudo isso, compila num único material, disponibiliza para a pessoa e fala, cara, você está de acordo com isso? É isso aqui que eu espero de você, depois que você fizer os teus ajustes e as tuas anotações. Isso vai diminuir o ruído da pessoa achar que ela pode fazer como quer, do jeito que quer e quando quer. Você vai começar a estipular horários, você vai começar a estipular tarefas, né? O como as coisas precisam acontecer precisa estar descrito nesse documento, tá bom? Faz sentido isso? Eu não sei se você já tem essa descrição aí, né? Aqui, ó, o Marcelo. Na nossa igreja, o nosso pastor pegou todo o discipulado de terça e trouxe para um centro de treinamento uma só voz, onde durante 30 minutos se fala sobre serviço e nos outros 30 minutos os ministérios se separam para discutir ações que possam ser tomadas para servir pessoas. Com isso estamos conseguindo bastante fruto. Muito bom. É uma boa ideia essa estratégia aí, Marcelo. Você vai ter que ter criatividade, né? Porque o que eu não quero é que você simplesmente pegue tudo que eu vou falar para você, faça um Ctrl+C, Ctrl+V e manda a bala na tua realidade. Você vai ter que aplicar para a tua realidade, para o tamanho da tua igreja, para a disponibilidade de caixa financeira que você tem e por aí vai. Tá bom? Outro tópico importante que a gente vai entrar agora é corandeu, tá? Corandeu. Vou até escrever aqui no chat para vocês, ó. Corandeu. Vocês já ouviram falar desse termo? Alguns sim, outros não. Tá. Deixa eu explicar aqui o que é corandeu, tá bom? Corandeu significa viver uma vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Ou seja, fazer tudo para Deus, como um estilo de vida. E no voluntariado, a gente precisa dessa metanoia, para entender que, peraí, eu preciso fazer as coisas, não porque eu estou fazendo para o pastor. Você entende? As pessoas não têm que estar fazendo porque o pastor pediu. Né? Pô, às vezes o pastor vai pedir algumas coisas, eu sei que essas coisas talvez elas vão ter que ser executadas, mas não pode ser para homens, você entende? O pedido eventualmente até vai vir de um líder, de uma pessoa acima de você, mas faça como para Deus, tá? Faça, viva uma vida, ensina os teus voluntários a viver uma vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Para isso, a gente precisa de uma metanoia, entendeu? Para entender que não é mais como eu quero, quando eu quero e do jeito que eu quero, mas é uma grande responsabilidade que a gente tem diante do rei, sabe? Não é diante dos líderes e dos pastores, mas sim do rei que reina o reino
no qual a gente faz parte e do qual nós nos alistamos. Então, deixa eu te falar uma coisa. O Patrick falou aqui um pouco sobre crente que fica esquentando o banco. Nós precisamos mudar essa cultura. Se a tua igreja tem essa cultura de as pessoas ficarem só venha a nós o vosso reino nada, né? Nós precisamos mudar. E o voluntariado é uma ótima ferramenta para você conseguir trazer eles para essa realidade. Dependendo de onde você está hoje, você vai ter que começar a tirar, né, a tua igreja, teu grupo ali, da inércia. E a força que você precisa para tirar um objeto da inércia é maior do que para sustentar esse corpo depois em movimento. Ou seja, estou falando isso porque eventualmente você vai ter que fazer mais esforço no começo agora e depois vai começar a ver os frutos daquilo que vai continuar se sustentando. Por exemplo, um avião. Num voo São Paulo-Brasília, ele gasta mais combustível, presta atenção, ele gasta mais combustível para fazer a decolagem, tá, do que o que ele gasta no voo inteiro depois que ele subiu. Então, é muita energia que a gente necessita para sair da inércia, tá? Mas depois que a gente sai, se torna mais fácil, cada hora se torna mais fácil ou melhor, se mantém de uma maneira mais saudável e sustentável, de maneira mais fácil depois que a gente já está no embalo, tá bom? Depois, a única coisa que você vai ter que fazer é continuar mantendo o embalo, né? Mas você vai ter que talvez ter força para fazer isso sair da inércia. Agora, é importante você entender que corandeu não pode ser só um termo bonito em latim ali que você vai querer aplicar na tua igreja, que você aprendeu, aí você chega lá falando Kaizen, fala corandeu e traz um monte de coisa. Você precisa trazer isso realmente como um estilo de vida que as pessoas vão enxergar e vão ser replicado, e vão replicar, tá? Isso daqui é muito importante, porque senão a gente vai ficar simplesmente como os fariseus, que eram hipócritas, falando o que tinha que fazer, e a gente vai viver como meu pai falava, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E tinha hora que eu olhava assim, eu falava, cara, que loucura, meu pai tá falando umas coisas aqui que... eu lembro quando ele fumava, ele falava, você nunca vai fumar, você não pode fumar. Eu falava, mas você fuma, tipo, o que você tá querendo falar para mim de uma coisa que eu não posso e você faz? Então, a gente precisa viver de acordo, né? De acordo com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente quer também ver sendo replicado nas pessoas ao nosso redor. É que nem pular numa piscina, gente. Se você pula numa piscina, né, de amor, de paixão, de alegria, quando você sai, você começa a contagiar as pessoas ao teu redor. Não tem jeito, você vai molhar, pula numa piscina e abraça alguém, essa pessoa vai ficar molhada também. Se você pula nesse lugar de visão e você se encharca da visão, quando você sai dessa piscina da visão, você vai encharcar as pessoas ao teu redor, né? E isso se torna um estilo de vida que se torna replicável nas outras vidas, tá bom? Eu já falei que voluntários são os que dão vida à visão. Agora, anota aí, 4 T's de mordomia, né? Quem é da Caminho Santo já me ouviu falar sobre isso. 4 T's de mordomia. Nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E esses 4 T's vão definir, então, a forma como a gente tem lidado. Tempo, talento, tesouro e templo. Tempo, talento, tesouro e templo. Anotou aí? A equipe vai colocar aí no chat também. Até pedir aqui uma aguinha para a equipe aqui, ó. Por favor. Tempo. Nós precisamos entregar o nosso tempo para o Senhor. E quando eu falo isso, não é só no trabalho voluntário. Tem muito pastor e líder que vai usar até como um abuso de liderança, falando, você tem que entregar seu tempo para o Senhor, você tem que se dedicar para o Senhor. Tem pastor e líder que fala assim, cara, você não tem que estudar, você tem que vir para a igreja, você não tem que trabalhar, você tem que vir para a igreja. Talvez alguns cresceram em igrejas assim. Deixa eu falar, essa não é a visão que eu creio e não é a forma como eu entendo. Eu acho que a gente precisa enviar as pessoas para o meio da sociedade, para refletir o reino de Deus no meio da sociedade. Alguns servirão e ficarão na igreja como tempo integral, mas se todo mundo vier para a igreja, onde que as pessoas estarão influenciando na sociedade? E o nosso tempo, ele tem que ser um tempo
que é vivido diante do Senhor, como a gente falou, corandeu, e ele é 24/7 dedicado ao Senhor, seja na igreja ou fora da igreja. Se você cria um hábito de servir com o teu tempo, você serve na igreja e fora da igreja. Você serve as pessoas, você serve no teu trabalho, você serve as necessidades. Assim como Jesus faz o primeiro milagre, né? Primeiro milagre de Cristo. Ele aconteceu aonde? Num casamento. No meio de uma necessidade de vinho, não é verdade? Vinho simboliza alegria. No meio de uma necessidade de vinho, o Senhor então atua servindo aquela família, trazendo a provisão necessária. E eu quero te encorajar, assim como vinho significa alegria, que a gente não venha servir sem alegria no nosso coração. Que a gente não venha servir... que a gente não venha servir sem essa visão de que orar por um enfermo, né, ele é tão espiritual quanto eventualmente você dar uma carona para alguém, para algum lugar, quando alguém tem uma necessidade. Você entende? Eu gosto de uma frase, que eu acho que eu ainda não falei ela aqui, mas eu repito muito, que é assim, você precisa ter isso em mente, cara. Servir no operacional é extremamente espiritual. Se a tua equipe não entender isso, vai ficar difícil você delegar funções para eles. Servir no operacional é extremamente espiritual. Então, enquanto a pessoa está servindo, agora falando do contexto igreja, né, com o tempo dela na igreja e tudo mais, é importante ela entender que aquilo que ela está fazendo é importante, e não é só um trabalho operacional, mas é algo espiritual. Por quê? Eu já vou voltar, eu abri um parênteses aqui, tá bom? Só para concluir um pensamento, eu já volto lá pro tempo. Quando a gente valoriza mais quem está no púlpito do que quem está no estacionamento, a nossa cultura de voluntariado não é saudável. Tá? Nós precisamos valorizar o estacionamento, a recepção, o apoio, a limpeza, o multimídia, a equipe de vídeo, que nem o Victor aqui, lá dos Estados Unidos, né, que trabalha na equipe de vídeo lá da igreja dele, que atua fazendo edição e uma série de coisas. Todos esses são tão importantes quanto a equipe de louvor e o pastor, ou seja lá quem for pregar. O estacionamento é tão importante quanto o púlpito. E às vezes o púlpito é mais valorizado nas igrejas do que o estacionamento. E a gente precisa criar um entendimento de que é tudo sincronizado. Presta atenção. Como um relógio, que ele tem um ponteiro. Tem ponteiro, ou melhor, o relógio ele tem um ponteiro que é visível. Mas para que o ponteiro que é visível possa apontar para a direção certa e apontar o horário correto, nós precisamos de pequenas engrenagens que estão escondidas dentro de uma caixa, dentro de um mecanismo, que vão fazer, então, com que o ponteiro possa ser visto e apontar o horário correto. A mesma coisa, essas equipes, eventualmente, que estão ali no backstage, né, por trás das cortinas, que muitas vezes nem são vistas, são tão importantes quanto os ponteiros que estão ali no púlpito, apontando a direção, orando, pegando o microfone, cantando, louvando e conduzindo o povo em adoração. Então, todos nós trabalhamos numa engrenagem. Leve esse conceito para a tua equipe, leve esse conceito para a tua igreja. Nós somos uma engrenagem, onde cada peça é fundamental para que o relógio possa funcionar da maneira correta. Tá bom? Então, fechando parênteses aqui, voltando para o tempo. O tempo é algo fundamental que a gente precisa ensinar as pessoas a servirem, que é não só o tempo que ela doa na igreja, e como eu disse, alguns líderes manipulam pessoas falando, não, você tem que doar seu tempo para a igreja e tal, sim, mas desenvolva a pessoa com coração voluntário e você vai ter ela servindo na tua igreja também. Mas ela vai ter um estilo de vida de quem serve, não só uma pessoa que serve na igreja. Senão ela começa a ser duas caras. Ela é uma coisa na igreja, uma coisa fora da igreja. Então, primeiro T, tempo. Segundo T, talento. Gente, tem pessoas com talentos específicos, incríveis, que estão ao nosso redor, prontos para colocar a mão na massa, só que eventualmente a gente não dá a oportunidade para as pessoas servirem. Tá? E aqui eu quero trazer um ponto importante, que é, nós precisamos criar velcro para as pessoas servirem. O que é velcro? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Você tem esse tamanho, tá? Você tem esse tamanho
de espaço de velcro. Velcro, a gente precisa de dois lados, né? Um lado que vai estar aqui, o outro que vai vir e vai grudar. Qual é o tamanho que eu consigo colocar de velcro se eu tiver esse lado de velcro esperando? Pergunta óbvia. O mesmo tamanho. A cara do Lineker foi boa. Tipo, é óbvio, é o mesmo tamanho. Então, eu só consigo grudar esse mesmo velcro. O que eu estou querendo dizer? De repente, na tua igreja, você só tem equipe de apoio, logística, multimídia, louvor e sei lá mais o quê. Aí você tem esse velcro aqui. Você só vai conseguir grudar espaço para 5, 10, 15, 20, 30, sei lá, 50 pessoas. Agora, se você duplicar o tamanho do seu velcro, qual é a capacidade que você vai ter de velcro agora? Ela é maior do que você tinha anteriormente. Ou seja, nós precisamos, muitas vezes, ajustar as nossas estruturas e dar a oportunidade, criando velcro, para que pessoas possam aplicar os seus talentos dentro da igreja. Vou te dar um exemplo. Quer dizer, César, que você está falando que eu vou ter que ficar criando um monte de área. Eu vou ter que criar um monte de área, inventar um monte de coisa. Não, cuidado, porque senão a balança ela vira contra você. Tá? Se você cria um monte de área, você vai criar um problema. Mas você também não pode ficar com as mesmas áreas para sempre, porque com certeza a tua igreja está num processo contínuo, ela é um organismo vivo e ela está tendo necessidades novas. Crie oportunidades novas para que novas pessoas possam colocar os seus talentos a serviço do reino. Eu lembro que quando a nossa igreja estava crescendo, em São Paulo, a gente tinha muito problema com TI. Assim, mas muito problema com TI, né? E nesses problemas com TI eu não sabia resolver, porque eu não era o cara do TI, e eu ficava sempre para cima e para baixo, e a gente não conseguia resolver, tal, até que chegou um voluntário, na verdade depois ele se tornou voluntário, mas era um membro que falou, pastor, tô vendo que você está aí sempre se desdobrando e tal, não sei o que lá, papapá, eu posso ajudar você a resolver algumas coisas. E ele começou a me ajudar com algumas coisas, a gente foi começando a criar um projeto embrionário de uma área. Daqui a pouco, cara, esses caras do TI, eles são muito engraçados. Se tiver alguém do TI aqui, sabe o que eu tô falando. Essa galera se conecta. Eles têm um negócio que é impressionante. Eles sabem quem é da área e eles vão se conversando e tudo mais. Daqui a pouco, cara, já tinha 2 servindo. E aí já tinha 3. E já tinha 4. Chegamos no final de uma estrutura onde aquele que começou como voluntário se tornou funcionário da igreja, né? E ele começou a cuidar de toda a área de TI da igreja. E novas pessoas vieram fazer parte ao ponto que a gente começou a criar uma área de tecnologia dentro da nossa igreja. E as pessoas estavam colocando o talento delas a serviço do reino. Porque assim, gente, deixa eu te falar, eu sou uma pessoa que eu sou people skills, como é que chama? People, esqueci o termo agora em inglês. People person, não, é people person que fala? Esqueci agora. Mas eu sou uma pessoa de pessoas, tá? Eu gosto de pessoas, eu gosto de sentar, conversar, orar, estar junto, fazer churrasco e tal, comunhão. Eu gosto muito disso. Tem pessoas que gostam um pouco disso, mas elas gostam mais de planilha. Por exemplo, eu não gosto de planilha, eu não sou a pessoa mais organizada, eu não sou a pessoa mais sistemática, eu não sou a pessoa mais metódica, embora eu seja um pouco, mas eu sei que tem pessoas que são muito melhores. Então, cara, quando a gente começa a conectar essas pessoas que amam planilhas para ajudar nas estruturas, elas se sentem úteis, os talentos delas são colocados a favor do reino e complementam uma outra área daquelas pessoas que não têm tanta aptidão para aquilo. Você entende? Então, crie oportunidades para as pessoas se desenvolverem. Então, eu gosto de falar muito assim, tem pessoas que eventualmente são muito tímidas, mas elas querem ser desenvolvidas. Então, você vai colocar uma pessoa tímida junto com alguém que tem aquela paciência para ensinar, e aos poucos você vai começar a jogar essa pessoa na fogueira, indo orar por alguém, orando junto com essa pessoa. E aí você começa a desenvolver e daqui a pouco essa pessoa vai se soltando e você vê transformação naquela vida acontecendo. Então, existem talentos que precisam ser lapidados, tanto talentos que são já natos da pessoa, quanto talentos que a pessoa quer desenvolver. Que eu te falo, tem pessoas que são tímidas e falam, eu quero ser desenvolvido na minha timidez, me ajuda. Aí você bota lá na recepção, para ficar na cara, para orar com as pessoas, para conversar com as pessoas, para sorrir para as pessoas, junto com alguém que vai ensinar ela a fazer aquilo. E tem pessoas que chegam e falam assim, que nem o cara do TI. Cara, eu já tenho aqui conhecimento, eu posso ajudar com isso, e a gente está passando um problema. Então, quando você cria velcro, você dá a oportunidade das pessoas colocarem o seu tempo e o seu talento a serviço do reino. Você entende? Elas vão se dedicar para aquilo. E é muito legal.
ver, né? Eles criaram aplicativo e ajuste de coisas do nosso site e mecanismos, ferramentas, e os caras estavam viajando, a galera tava tipo assim, a gente tinha quase que uma agência interna. A gente tinha a equipe de front, a equipe de... Quais são os nomes, cara? Quem é do TI me ajuda aí. Que a gente tinha a equipe de dev, né? A gente tinha a equipe de front, a gente tinha, cara, toda a estrutura de TI que eu falava assim, cara, que louco, e eu não conhecia muito, back-end, front-end e todas essas coisas muito loucas que a galera de TI, e eles estavam desenvolvendo várias coisas lá, né? Então, a gente vai trazendo essa paixão através do talento também. Então, tempo, talento, tesouro. Tesouro são as finanças. A gente também pode dar a oportunidade das pessoas, além de serem fiéis no dízimo, generosas na oferta, eventualmente também trazer a oportunidade para as pessoas contribuírem financeiramente para aquela função que elas estão executando. Não como um abuso, mas como uma forma de contribuição, ensinando sobre fidelidade dos dízimos, generosidade das ofertas. Por exemplo, a nossa equipe de louvor, eu gostaria muito de um dia poder ter um estúdio para eles ensaiarem. Hoje nós não temos um estúdio, a gente tem que locar um estúdio para eles ensaiarem. Então, nós combinamos com a equipe, olha, metade do gasto do ensaio, a igreja vai arcar. A outra metade vocês podem arcar? E aí, no final do mês, dá 15, 20, sei lá, 30 reais, não chega a 30 reais por mês para cada um. E, eventualmente, quando alguém tem alguma dificuldade financeira, porque eventualmente as pessoas passam por dificuldade, né, a gente precisa também ter bom senso para não ser um peso para aquela pessoa. Mas ajudá-los a entender que, assim, eu estou fazendo parte, eu também estou investindo aqui no meu tesouro. Além dos dízimos, além das ofertas, eu estou andando uma milha a mais e contribuindo. Eu quero muito poder chegar num ponto onde nós teremos o nosso estúdio. E eles não vão precisar gastar para estar no nosso estúdio. Mas hoje é a nossa realidade, a gente está num processo de plantação. Pode ser assim? Tá bom para todo mundo? Vamos embora, segue em frente. Se alguém tiver qualquer dificuldade financeira que não conseguir arcar, nós vamos dar um jeito, nós vamos arcar, alguém vai ofertar, a igreja vai cobrir, mas assim, é um coração generoso. Você entende? Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio para não abusar demais das pessoas, mas também para não ficar só entregando, e aí vira o outro aspecto da balança, que é cair no comodismo, né? Cair no me dá. Tempo, talento, tesouro e templo. O templo, a gente fala sobre a mordomia, né? Em relação a cuidados do nosso físico, né? É muito importante você trazer essa cultura para a tua equipe, né? Essa cultura onde você vai desenvolver, por exemplo, uma night run ou uma corrida com a tua equipe. A gente fazia isso em São Paulo. Ano que vem a gente vai fazer aqui em Jundiaí alguma coisa também, aonde a gente vai levar os nossos voluntários, que a gente vai fazer com a igreja toda, provavelmente, né? E trazer a igreja para uma corrida, para começar a despertar esse sentimento de... pode ser uma caminhada também, né? Não precisa sair todo mundo correndo. Tem uns que vão precisar caminhar, mas só de trazer eles para um lugar de cuidado do corpo é muito importante, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, são os 4 T's que baseiam o processo de mordomia, tá? Sermos bons mordomos nós fazemos boa gestão. Mordomo é aquele que faz gestão de algo que não é seu. Então, eu entendo que o tempo que eu tenho, ele é do Senhor. Então, como é que eu posso ser um bom mordomo aplicando esse tempo, fazendo gestão dele aqui na terra, né? O talento que eu tenho, Deus me deu. Então, como é que eu posso fazer boa mordomia desse talento, né? O tesouro, os recursos que Deus coloca na minha mão, da mesma forma. Como é que eu posso ser um bom mordomo? E também na questão do corpo, né? Que nós somos templo do Espírito Santo. Então, que a gente possa fazer ter bom cuidado do nosso corpo, tá? Falei. Vou entrar aqui num outro aspecto para chegar já no fim. Já são 10h35. Deixa eu trazer só mais um ponto aqui para vocês, que é sobre nós servirmos a uma visão e servirmos como Cristo serviu a missão que ele tinha. Ele tinha uma missão a ser cumprida, né? E a Bíblia fala que ele foi fiel até o fim, até a morte e morte de cruz, né? A gente precisa também desenvolver nas pessoas ao nosso redor esse coração de resiliência nas pessoas, tá?
Hoje a gente vive numa sociedade que ela é muito volátil, né? Tipo assim, o cara não tá bem no emprego, ele sai e vou montar uma startup. Não é errado, não sou contra, acho que você tem que se desenvolver aí nas coisas que tem para fazer, mas as pessoas, às vezes, elas estão muito frágeis, muito fracas, né? É muito mimimi. E no final, a gente tem que entender, cara, que a gente precisa ser resistente, resiliente, perseverante, né? E para ver uma cultura sendo implementada, vai exigir esforço da nossa parte. Nós vamos ter que nós vamos ter que avançar, ser fiel até o fim, né? Até a morte de cruz nesse sentido como Cristo. E sobre isso, se a gente vai ser como Jesus, a gente precisa mostrar que o que a pessoa está fazendo é muito maior do que aquilo que ela está vendo. E às vezes a gente não consegue trazer fazer essa conexão. O que a pessoa está fazendo é muito maior do que ela está vendo. Como que você vai trazer isso para uma realidade? Você vai trazer isso para uma realidade através dos testemunhos, tá? Testemunhos trazem assim, para a realidade o porquê nós fazemos o que nós fazemos. Muito voluntário, né? Tem muita liderança de voluntário que não trabalha o porquê fazemos o que fazemos. E aí a pessoa não entende, né? Por que ela tem que fazer as coisas de um jeito? Ela acha que é simplesmente porque alguém definiu, porque alguém acordou e decidiu que ia ser daquele jeito. E existe uma lógica por trás, ou pelo menos deveria, né? Existir uma lógica por trás de cada tarefa. E eu estou falando isso porque, por exemplo, na nossa igreja, a gente tem um momento de ceia, né? E na ceia, a pessoa que está lá falando sobre a ceia do Senhor no primeiro domingo do mês, ela tem um momento em que todo mundo pega a ceia, ela fala da ceia e aí todo mundo toma a ceia. E no final a gente recolhe o cálice com um saquinho de lixo. Tem os voluntários que passam recolhendo. Essa é a nossa operação. Só que no final da ceia, cada ceia termina de um jeito diferente. Cada ceia termina, às vezes termina cantando, às vezes termina de olho fechado, às vezes termina chorando, às vezes termina todo mundo ajoelhado, às vezes... Cara, você não sabe como é que termina uma ceia. Cada vez é de um jeito diferente. E o que acontece? O voluntário está acostumado a mecanicamente, simplesmente, acabou a ceia, pega o saquinho, recolhe, porque ele tem uma missão, ele tem uma função, ele tem que entregar ele tem que pegar aquele saquinho cheio de ceia e levar para o lixo, porque o culto tem que continuar. E por um lado, isso é bom. Ele tem a visão da execução da tarefa. Por outro lado, nós precisamos ter sensibilidade no processo de recolher. Ou seja, se você não ensinar a tua equipe, eu estou dando um exemplo aqui que você vai ter que traduzir para todas as outras áreas. Se você não ensinar a tua equipe o porquê ela faz o que ela faz, ela simplesmente vai acabar a ceia, vai pegar o saquinho, vai colocar cheio de saquinho, vai levar a ceia e vai levar para o lixo. Só que ela pode estar estragando, entre aspas, todo aquele mover que está acontecendo no meio do culto. Momento que as pessoas estão com as mãos levantadas, chorando, e aí chega alguém cutucando no ombro e fala assim, me dá aqui o saquinho que eu tenho que me dá aqui a ceia que eu tenho que levar embora. Então, eu falo, equipe de operações, nós precisamos ter sensibilidade. Entenda como que a pessoa que está conduzindo a ceia terminou a ceia. Porque se ela falou, fecha os olhos, você não vai recolher a ceia. Entendeu? Dependendo de como a coisa tá, você vai ter que esperar 1, 2, 3, 5 minutos para chegar o momento certo de você recolher a ceia. Eventualmente, acabou a ceia, acabou de falar, já está todo mundo batendo palma, você já passa para recolher. Vai ter que ter sensibilidade. Por quê? Porque a gente não quer estragar o que o Senhor está fazendo no nosso meio. A gente não quer perder a oportunidade do mover de Deus, porque a gente tem que cumprir com regras, estratégias, estruturas. Você entende? Então, ensina às pessoas o porquê que ela tem que recolher da forma que ela tem que recolher. Um outro exemplo que eu vou trazer para você aqui, ó. Tem pessoas que servem na projeção e elas se acham elas acham que elas são apenas trocadores de slide. Agora eu estou aqui para falar para você que a tua equipe de projeção, eles não são trocadores de slides, eles são facilitadores de adoração. Você vai trazer o porquê ele faz o que ele faz. Porque se ele achar que ele é um trocador de slide, ele vai ficar apertando um botão, vai ficar apertando o segundo botão, o terceiro botão, e na hora que de repente a banda
Eu não sei se isso acontece na igreja de vocês, mas aqui quase nunca acontece do líder de louvor decidir cantar uma música que não está no setlist, né? E é muito interessante, a equipe de projeção e multimídia, sofre com isso, porque depois o líder fala, mas eu senti de Deus. E aí, sentiu de Deus, você não tem onde botar mais a conta, já era. Vai botar na conta de quem agora? Né? Vai reclamar com quem? E o cara fala, eu senti de Deus de cantar essa música. Agora, se a pessoa não está antenada, entendendo que ela é um facilitador de adoração, e o líder de louvor, ele muda a música de última hora, ele começa a tocar uma música que não aparece na projeção, a pessoa que está ali sentada no banco, ela tá ouvindo uma música que ela não sabe cantar, de repente, uma opção, né? E a gente está pensando aqui na experiência de todo mundo. Ela está ali sentada, ela está ouvindo uma música, ela não sabe cantar, está todo mundo cantando, ela só olha para o lado, ela fica perdida, ela pronto, se desconectou daquele ambiente de adoração. Então, você não é um trocador de slide, você é um facilitador de adoração. Por quê? Porque você tem que estar antenado com o louvor, você tem que estar fluindo, você tem que estar conectado. Na hora que o líder puxar a primeira nota, você fala, eu acho que essa música não é a próxima do setlist. Deixa eu ver qual que é. Rapidamente você conseguir procurar a música, colocar ela na projeção, para que toda uma igreja possa adorar ao Senhor cantando. Quem aqui já foi para uma igreja onde você foi convidado por um amigo, um tio, um parente, um vizinho, e você chegou e você não conhecia as músicas que estavam sendo cantadas? Levanta a mão rapidinho. Todo mundo. Eventualmente você vai para uma igreja e você não conhece a música. Então imagine se o irmão da projeção, o incircunciso filisteu da projeção, ele acha que ele é ele não sabe que ele é um facilitador de adoração, porque você não explicou por que ele faz o que ele faz. Ele só acha que ele é um simples trocador de slide. De repente, ele está estragando toda a adoração. E você, que já é crente, que está numa outra igreja, já fica desconfortável, imagine se for um novo convertido, aquele amigo, aquele vizinho, aquele parente que você está orando faz meses, anos, décadas para vir para a igreja. Naquele domingo ele vem, ele está cantando, ele tá começando a se entregar e de repente, quebra a adoração, porque não tem uma projeção para a pessoa poder seguir e poder cantar. Ela se sente deslocada e aquilo tudo que estava sendo construído se torna agora uma desconstrução. Você entende? Então, nós precisamos explicar o porquê as pessoas fazem o que elas fazem. É muito mais importante ela assimilar o porquê do que o quê. E geralmente a gente está focado no o que ela tem que fazer e como ela tem que fazer. Tá? Explica o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, mas foca no porquê ela tem que fazer o que ela tem que fazer. Por que ela tem que chegar 2 horas antes do culto? Na cabeça dela, ela fala, porque, sei lá, o pastor achou que tem que chegar 2 horas antes do culto. Não, a gente precisa chegar 2 horas antes do culto, porque a equipe, então eu estou falando aqui da equipe de som, porque a equipe de louvor vai passar o som. E se a equipe de louvor chegar para passar o som e não tiver com a estrutura já toda montada, toda estruturada, tudo bonitinho, cabeado, plugado, testado e tal, pode ser que a gente atrase a passagem de som. E atrasando a passagem de som, pode ser que atrase o horário de culto. Deixa eu falar uma coisa. Uma coisa que nós temos como igreja. Se a gente marcou às 5, a gente começa às 5. A gente não tem essa coisa de, vamos marcar 5 para começar às 5h30. Vamos marcar 5 para começar às 5h20. Se é 5, às 5 a gente começa. Né? A não ser que tenha algum problema técnico que eventualmente aconteceu, o que a gente faz? A gente sempre solta o countdown 5 minutos antes para 5. Para 5 horas começar o culto. Se eventualmente der algum problema técnico, a gente ainda tem mais esses 5 minutos para soltar o countdown às 5 e começar o culto às 5h05. Mas mais do que isso, eu te falo, só se for um mega de um problema. Fora isso, esse é o padrão. É por isso que a equipe de som tem que chegar lá 2h30 para começar a fazer a montagem. Eu levo as coisas para a igreja entre 1h30 e 2 horas. Geralmente essas coisas já estão lá. 2h30 as coisas começam a ser montadas. 3h30 começa a passagem de som, sabe? E aí a gente vai montando um cronograma onde 5 horas o usuário, o membro, o visitante, ele é recebido para aquele momento de culto. E por que eu falo que a gente tem que preparar tudo? Por que a gente tem que chegar antes? Porque não tem nada pior do que você chegar na casa de alguém e se sentir atrapalhando. Já chegou desprevenido na casa de alguém? E a pessoa, você toca a campainha, a pessoa sai correndo, bate porta, joga tudo para o fundo e não sei o que lá, blá, 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 blá. Ela abre a porta com a cara toda suada. Nós já estamos esperando que as pessoas cheguem para a igreja. Então, quando elas chegarem, que o espaço esteja preparado para que elas possam usufruir daquele ambiente. Sabe, as cadeiras já estão no lugar, né? Não tem nada pior do que chegar no lugar, as pessoas vão botando cadeira, aquela coisa toda. É meio desconfortável. Então, a gente precisa ter uma estrutura onde a gente opera para que a experiência das pessoas com Deus
ela seja uma experiência marcante, para que vidas sejam salvas, curadas, libertas, restauradas e reconciliadas ao Pai. Né? Então, a gente tem esses 3 pontos aí que eu acabei de falar: o que, porquê e como. Fala o que ela tem que fazer, explica como ela tem que fazer, mas foca no porquê ela tem que fazer. E aí eu concluo essa noite falando dos testemunhos. Começa a valorizar testemunhos no teu meio. Porque o testemunho, ele traz a realidade, aquilo que é intangível da visão, tá? Então, que nem a gente fala aqui, ó, para que vidas sejam salvas, curadas, libertas, restauradas e reconciliadas e tal. E eu estava aqui agora, para montar essa live aqui, eu estava jantando aqui, e aí o rapaz que está aqui me ajudando, ele falou assim, cara, você sabia que eu fui curado de uma doença, que eu tinha alergia a qualquer tipo de coisa que faz espuma? Aí eu achei até interessante, eu falei, cara, eu nunca vi essa enfermidade, tipo, como assim? Ele falou, cara, eu não podia lavar louça, né? E aí interessante que a esposa dele falou, bom, a gente já estava aqui brigando para ter uma máquina de lavar, porque não dá só para eu ter, só eu ficar com a louça, né? Eu sei que você tem tua alergia aí, mas não dá para... E aí, cara, Deus curou esse rapaz, e eu falei para ele assim, eu falei, ó, deixa eu te falar uma coisa, você precisa compartilhar teu testemunho, cara. Na hora que ele falou, para mim foi um gancho automático. Isso daqui é um testemunho de uma pessoa que foi curada, daquilo que Deus está fazendo. Então a gente precisa trazer isso para a realidade, para que as pessoas vejam aquilo que está acontecendo e o porquê nós fazemos o que nós fazemos agora se torna a realidade da visão, para que vidas sejam salvas, curadas, libertas, restauradas. Aí pronto, curada. Vamos testemunhar e vamos trazer então agora essa visão em algo tangível aqui, uma vida que foi curada. Então, valorize os testemunhos do que Deus está fazendo no teu meio. Né? Valorize os testemunhos daquilo que você capta da internet, do que as pessoas compartilham no Instagram. Compartilha com a equipe de multimídia, né? Porque eles vão entender, olha, o que nós estamos fazendo está alcançando vidas nas nações. Imagina uma pessoa de outro país manda um testemunho através do Instagram da tua igreja, porque viu um vídeo da tua igreja, alguma coisa da tua igreja, e fala, cara, tá vendo? Equipe, vem cá, deixa eu pegar e esmiuçar para você, tá vendo? O que nós fazemos alcançou essa vida lá do outro lado da tela. E eu queria parabenizar vocês. A gente vai continuar fazendo isso. A gente vai continuar avançando, a gente vai continuar executando as nossas tarefas, porque vidas estão sendo alcançadas. Olha que legal, isso aqui foi curado, isso daqui foi liberto, isso aqui foi restaurado, isso aqui voltou para Jesus, e tantas outras coisas que vão acontecendo no caminho. Então, valorização do testemunho é algo fundamental que nós precisamos desenvolver no nosso meio. Dar a oportunidade das pessoas testemunharem. E aí eu vou concluir com o último testemunho de todos, que é uma vez quando nós estávamos numa conferência da nossa igreja. E eu lembro que nessa conferência a gente tinha uma equipe que estava no café, né? E lembra que eu falei que servir no operacional é extremamente espiritual? Então a gente tem que estar antenado, né? A gente tem que ser Marta e Maria ao mesmo tempo, né? A gente não pode perder a melhor parte, mas também a gente não pode preparar o ambiente para que Jesus chegue, você entende? Tipo, a gente tem que estar nessa dicotomia aqui, constante nesses dois lugares. E aí, nessa conferência, tinha um rapaz no café e chegou uma mulher para comprar um café. Cara, a única coisa que ele tinha que fazer, cobrar, entregar o café e chamar o próximo da fila. Mas isso se é uma mentalidade de trocador de slide. A mentalidade do facilitador de adoração, né? A mentalidade daquele que entende que ele está fazendo uma função operacional de maneira espiritual, ele olhou para a mulher e ele sentiu que tinha alguma coisa diferente de maneira negativa. Assim, ele sentiu um incômodo. E aí ele cobrou o café e quando ele foi entregar o café, ele falou, qual que é o seu nome? Começou a puxar papo com a mulher. E ela falou, fulano de tal. Tá, você veio aqui, quanto tempo você está vindo na igreja, aquela coisa e tal, não sei o que lá, blá, blá, blá. Resumindo. Ele falou, posso orar por você? Ela falou, pode. E ele começou a orar. Já vieram mais 2, 3 voluntários e começaram a orar por aquela mulher também, e eles começaram a se mover nos dons do Espírito Santo, que é algo muito interessante que depois eu vou falar aqui na próxima quarta com vocês, que é sobre voluntários proféticos, né? Voluntários que se movem nos dons. E eles começaram a entregar palavras de conhecimento e palavras proféticas para aquela mulher. Enquanto eles oravam por ela e eles começaram a entregar essas palavras, assim, ela começou a chorar
E depois ela perguntou, como é que vocês sabiam de tudo da minha vida? Obviamente o Espírito Santo estava revelando através dos dons, né? E naquela hora eles oraram por ela, ela entregou a vida para Jesus e ela compartilhou, ela falou, olha, isso aqui só pode ser algo de Deus, porque vocês falaram tudo que eu estou passando, exatamente o que eu estou vivendo, da forma que eu estou vivendo, e eu tinha vindo para cá como um último suspiro de vida, porque eu já tinha programado como eu ia me matar quando eu voltasse para casa. Gente, o que eu estou falando para você aqui é um testemunho de uma pessoa que ia se suicidar e por conta de um voluntário do café, que não tem nada de espiritual, entre aspas, entendeu que servir no operacional é extremamente espiritual, ele foi ousado, ele começou a conversar com ela, chegou no ponto de orar, se moveu nos dons e de repente uma vida estava entregando a vida para Jesus e desistindo da morte, caminhando para a vida eterna. Né? Isso daqui é algo de se celebrar, é algo de comemorar. E eu lembro que naquela época, né, essa mulher ela veio fazer parte da igreja depois, ela começou a congregar com a gente e ela se tornou uma voluntária. Ela começou a servir, porque ela falou, cara, aquilo que eu vivi foi tão impactante, foi tão tremendo, que eu quero levar isso para outras pessoas também. Enfim, foi muito poderoso. Depois a gente chegou a gravar um vídeo para passar na igreja do testemunho dela, né? E foi muito especial a gente ter vivido isso. Por que eu estou trazendo esse último testemunho? Para que a gente entenda que os testemunhos é o que dão essa tangibilidade, nem sei se essa palavra existe, mas é o que torna tangível a visão da nossa igreja, tá? Então, valorize os testemunhos e desenvolva uma cultura de testemunhos no teu meio. Apocalipse fala assim, o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Quando nós testemunhamos, então, o que Cristo fez, nós estamos profetizando o que ele fará novamente. Nós estamos gerando vida nos corações das pessoas. Então, o testemunho é muito importante, é algo fundamental para a gente criar uma cultura saudável de voluntariado. Eu quero abrir aqui para 2 perguntas e eu vou para as minhas considerações finais para a gente encerrar. Alguém quer perguntar? Alguém falou aqui, ó, conta o exemplo da luz do templo. Eu não lembro que momento que era para contar esse exemplo aqui. Pode falar, Vitor. Você falou sobre a gente ser Marta e Maria. E Aham. aí é uma coisa que, assim, como eu trabalho com foto e vídeo, às vezes é uma coisa que me pega muito. E eu queria, assim, saber a respeito dessa sua visão em quesito disso. Porque às vezes está acontecendo um mover muito especial de Deus, mas eu tenho que entender que eu também tenho a responsabilidade de estar ali e captando aquele momento, porque aquilo tem que ser passado depois. Mas, em certo momento, eu acredito que eu também, em partes, dentro de uma mentalidade, eu preciso começar a receber um pouco. E aí entra nessa dualidade na minha mente, mas aí eu não consigo, tipo, soltar só a câmera, sabe? O que você acha disso e como isso pode ser passado para as próximas pessoas? Tá. Então vamos lá. Eu acho que a gente nunca pode permitir com que a nossa responsabilidade de uma função venha se sobrepor em cima de um mover de Deus naquele ambiente. Por outro lado, eu sei, principalmente você é contratado da igreja, meu amigo, você tem que fazer a parada acontecer. Tipo, não dá para você ficar todo domingo cheio de ranho no nariz, meleca na boca e não ter o vídeo para postar nas mídias sociais. Essa é a realidade, certo? Então, o que eu quero te ensinar, ou melhor, o que eu posso te ensinar acerca de Marta e Maria? Quando a gente tem uma equipe com esses 2 corações, é uma equipe que entende, cara, eu estou olhando para o lado, eu estou vendo que um voluntário da minha equipe de operação, por exemplo, de apoio, que está dentro do culto, cara, tá tomando um chaba, tá lá, mano, chorando na presença de Deus, tá daquele jeito e tal, não sei o que lá. Eu vou trabalhar o dobro para que ele possa ter um encontro dele com Deus lá. Então, eu vou ter que olhar para aquele cenário e falar, cara, eu vou me esforçar, porque se Deus está fazendo alguma coisa na vida dele, eu quero fazer parte, como? Servir na vida dele, cobrindo o gap que ele está causando. Então, esse é um ponto. Ensinar a equipe a entender essas dinâmicas. Segundo, tem momentos, cara, que você vai ter que largar a tua câmera. Agora, se você não tiver uma equipe que vai te cobrir por trás, você não criou uma estrutura saudável para que Marta e Maria possam andar juntos. Vai ficar sempre dependendo de Marta.
Marta, Marta, Marta. Aí a gente não está falando de Marta e Maria, a gente está falando de Marta, 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 porque é sempre um, é sempre ele, é sempre aquela pessoa. Então, crie uma estrutura, desenvolva um caminho onde você consiga ter esses dois, Marta e Maria, caminhando juntos, lado a lado, porque um vai cobrir o outro. E é um processo, cara, você vai ter que entender, assim, qual que é o momento que Deus está falando uma coisa com você tão poderosa que é a hora de você largar a tua câmera. Você vai ter que entender. Por outro lado, a tua maturidade, enquanto você trabalha, enquanto você vai sendo exposto a tudo isso, você vai começar a desenvolver essa maturidade para perceber, né, os momentos em que, cara, Deus está falando uma coisa tão forte que você tem que falar para o menino que está do teu lado, cara, segura a onda aqui que eu preciso resolver um negócio com Deus aqui. Você entende? É muito no dia a dia, é muito na execução da tarefa, mas eu te falo, eu prefiro, tá? Ou melhor, eu vou responder também isso aqui com uma outra resposta que eu recebi em São Paulo. Quando uma vez eu estava conversando com o meu pastor e ele estava falando sobre as pessoas vindo para o altar no final do culto e a forma que isso estava atrapalhando o processo da gente encerrar o culto, né? Porque a gente tinha um café e o café tinha que vender no final. E eu, com a minha cabeça operacional, falei, então, mas se a gente ficar toda hora fazendo dessa forma, as pessoas não vão descer para o café. E eu lembro que ele me corrigiu, ele falou, cara, eu prefiro pessoas no altar chorando na presença de Deus do que um café que está cheio de pessoas e dinheiro, mas não tem pessoas no altar, né? Então, tipo, eu olho para esse paralelo e falo, cara, o meu foco precisa sempre ser em vidas sendo transformadas. Encontros com Deus. Atos 9, cara. Atos 9 quando Saulo cai com o rosto em terra, ele tem um encontro com Jesus, muda a vida dele. Eu quero sempre conduzir pessoas para encontros poderosos, não que homens vão conduzir, mas que Deus venha transformar aquelas vidas. Então, isso pode acontecer enquanto você está trabalhando. Então, eu preciso criar uma estrutura onde eu possa ter esse encontro e, ao mesmo tempo, então, como Marta, como Maria, e eu ter uma Marta junto comigo que vai segurar a onda. Agora, se ficar sempre dependendo de você, cara, você vai ter sempre o café lotado, mas nem sempre o altar cheio de lágrimas, você entende? É um café cheio de dinheiro e nem sempre um altar cheio de lágrimas. Então, construa uma estrutura que você possa ter esses dois. E, cara, vai ter dia que você vai ter que aprender a receber enquanto serve. Você vai ter que aprender a ser como Maria enquanto está atuando como Marta. Entendeu? Fala, Patrick. Cezão, só para concluir aqui, hoje a gente faz parte aí de líderes aqui de rotação, né, de hospitalidade na igreja, e a gente traz o varejo, né, para dentro ali a primeira boa impressão é que fica, né, e a gente gostaríamos de criar uma experiência única ali para cada membro, desde o estacionamento até a porta de entrada, da gente servir com alegria. As pessoas têm que ver Jesus em nossas vidas, né, através do nosso sorriso, do nosso olhar, e servir aquilo com o coração disposto a servir. Você tem algo de experiência aí na igreja relacionado a ações práticas aí de encantar mesmo ali desde o primeiro momento, da maneira como você recepciona os carros, né, desde a porta de entrada, porque você sabe que de certa forma, muitas vezes você não está bem, está ali para servir com o coração fechado, e quem está chegando pela primeira vez na igreja, ele sente que você não, talvez não está gostando nem de estar ali, sabe? Estou forçado ali. Esse é um ponto. Às vezes é melhor não ter a pessoa do que ter a pessoa errada no lugar. Isso é muito importante. Às vezes é melhor você não ter uma pessoa fazendo alguma coisa do que você ter a pessoa errada, porque, mano, ela pode estragar tudo que você está fazendo. Porque se você não tem, pode ser que passe desapercebido. Agora, quando você tem a pessoa errada, não vai passar desapercebido. Né? A pessoa de cara feia e tudo mais. Eu vou tocar um pouco nesse assunto, Patrick, na próxima semana. Okay. Quando for falar do user experience, né? Da experiência do usuário, né? A Pamela vai falar um pouco também semana que vem sobre essa experiência. Mas eu posso te dar algumas dicas assim, né? Primeira coisa, a gente precisa tomar muito cuidado para ser uma igreja que se preocupa com a experiência, mas para não ser uma igreja que fica tão cheio de experiências humanas que não tem experiência com Deus, tá? E eu acho que é importante, principalmente eu sei que você vem do mercado de trabalho de maneira bem corporativa,
Então, a tua mentalidade está muito para isso. E eu acho que você pode agregar demais para dentro da igreja nesse aspecto. Mas só toma cuidado para não ficar cheio de pequenas experiências humanas e vazio de uma experiência com Deus. O principal é uma experiência com Deus. Então, eu sempre falo, o voluntário ele precisa ser aquele que vai orar, por exemplo, pelas pessoas. Além de uma experiência de ganhar um presentinho, que eu vou te explicar aqui como é que a gente faz hoje aqui, a gente acabou de implementar esse processo na nossa igreja, para os visitantes e tal. Além disso, eu acho que mais importante do que o presente que eu vou dar é a oração que eu posso fornecer. É o impacto que eu posso gerar, né? É ensinar o voluntário. Inclusive, a gente está em falta aqui com eles, a gente precisa até reciclá-los, né? Porque a gente fez isso lá no começo, já entrou muita gente nova para servir, a gente precisa reciclar o processo de ouvir Deus através de uma palavra de conhecimento, uma palavra profética. Cara, esse tipo de coisa marca a vida das pessoas. Quando as pessoas chegam com alguma enfermidade, mancando, com alguma dor, com gesso, por que elas não recebem oração logo na igreja? Então, acho que esse tipo de impacto, ele é fundamental. Ele é um impacto espiritual para aquelas vidas. E não ficar esperando o culto acabar para as pessoas pedirem oração lá para o pastor, para a equipe de administração, né, para o outro líder e tal. Cara, é uma igreja que ora, é uma igreja que se move. E eu digo que essas experiências com Deus, elas sobrepõem todas e qualquer outras que a gente possa criar humanamente. Mas humanamente a gente pode fazer muita coisa legal. Então, por exemplo, eu diria que os visitantes, cara, a gente quer captar informação dos nossos visitantes, a gente quer captar lead para saber. Isso aqui é importante a gente saber que da onde eles vieram, como é que eles apareceram e tudo mais, né? Como é que eles chegaram na igreja. Então, hoje a gente começou semana passada, inclusive, né? A gente direciona os nossos visitantes para irem para os nossos voluntários no final do culto, e como a gente está alugando um hotel, o espaço é bem pequeno, então eles saem todos pela mesma porta, né? Então eles saem, dão de cara com os nossos voluntários. Os nossos voluntários, então, estão ali para conversar com os nossos visitantes, porque a gente direciona eles lá para pegar um brinde, né? E aí, quando você fisga, entre aspas, pelo brinde, você capta a informação. E aí, a informação depois precisa ser trabalhada durante a semana. Então, a gente direciona eles para lá para receber um brinde, para a gente conhecer, orar por eles. E aí, a gente pergunta nome, e-mail, telefone, pedido de oração e como chegou na igreja. Um formezinho do Google, bem rápido. Para na segunda-feira a gente mandar uma mensagem para essa pessoa. Olha, muito bom que você esteve aqui, que bom que você apareceu aqui na nossa igreja, né? Ó, você pediu para orar por isso, estamos encaminhando para a nossa equipe de intercessão e tal, qualquer coisa que vocês precisarem, falem conosco. Enfim, você vai criando um contato com aquela pessoa. E o presente que a gente dá é uma sacolinha, né? Com um folder da igreja de bem-vindo, explicando. Posso até disponibilizar aqui no grupo, se alguém quiser, me manda uma mensagem, eu mando para vocês o nosso folderzinho de bem-vindo, explicando a igreja, as nossas mídias sociais, quem somos e tal, um QR Code ali, aquela coisa básica. E um sachêzinho que a gente coloca café dentro, adesivado, bem bonitinho, né? E a gente faz uma brincadeira com a palavra café, né? Quando o Lucas fala que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com o nosso entendimento, café, né? Então, que a gente entregue o nosso café, né, para o Senhor. A gente faz essa brincadeirinha ali, tipo tal, e entrega o presente para a pessoa, entendeu? E aí, quando ela for tomar aquele café, porque é uma coisa que brasileiro toma muito, né? Praticamente todo mundo toma, e se não toma, tem alguém em casa que toma. Então, ela vai abrir ali, ela vai ver o logo da igreja, ela vai lembrar e tudo mais. Enfim, então, é uma forma de você conectar com a pessoa. Mas tem outras formas. Tem igreja que dá copo, tem igreja que faz isso, faz aquilo. Tem igreja que tem uma sala para os visitantes, né? Que é sei lá, a sala de consolidação, os novos convertidos e tal, né? Tem várias formas de você trabalhar. Eu só acho que é legal você ter alguma forma para você não ter só pessoas entrando e saindo, e você não sabe quem são. Então, isso aqui é uma forma de você trazer conexão para elas, né? Isso no que eu falo no âmbito de visitantes. O membro, eu creio que, por exemplo, a gente tem o ano inteiro para criar oportunidades para o membro se sentir, né, honrado, agradecido, esse mimo. Então, vou te dar um exemplo aqui. A gente fez um projeto quando a gente lançou a igreja. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, não é pauta do nosso curso aqui, da nossa imersão, mas eu por muitos anos, eu trabalhei liderando o projeto de captação de recursos da minha antiga igreja em São Paulo. E
a gente levantou milhões de reais, além dos dízimos e ofertas, a gente levantou, né, milhões de reais para as obras de expansão. E claro que foi um trabalho de 8 anos, né? Foi muito trabalho, 7 anos, muito trabalho, mas foi muito legal ver o que Deus fez através daquilo. Eu posso até te ajudar nesse projeto de expansão. Se você está passando por isso aqui, depois você me procura no individual, a gente conversa. E aí o que a gente fez, Patrick? A gente lançou aqui na igreja o projeto Gênesis. A gente tinha que comprar, cara, equipamento de som, mesa de som, microfone, uma porrada de coisa para começar a igreja, né? E a gente lançou, então, o projeto Gênesis, que é esse projeto de captação de recursos. Então, a gente fez esse projeto, cada um assinou um termo, um valor que se comprometia de 6 meses de contribuição. Então, cada um orou, buscou em Deus, se comprometeu com valor, e a gente conseguiu bater a meta em 6 meses. Nós fizemos 102% da nossa meta, foi muito legal. E no mês, e todo mês a gente trazia um relatório do quanto a gente avançou, né? A gente ia comunicando. Mas quando a gente chegou no fim, a gente comemorou, né, com a igreja, estourou aqueles confetes, aquela coisa toda, e não sei o que lá, fez mau barulho, e a gente deu um chocolate personalizado, a gente mandou fabricar um chocolate com o símbolo do projeto Gênesis, que era Gênesis 9.1, da Arca de Noé e tal, reconstrução, e uma série de coisas. Fez um negocinho mó bonitinho e entregou para cada membro da igreja, né, que fez parte ali junto com a gente e tal, e a gente celebrou junto com eles. É mais uma forma de você, então, direcioná-los para esse lugar de, cara, de honra, de agradecimento, né? Esse mimo que você faz. Amanhã a gente vai ter uma festa de Dia das Crianças aqui na igreja, né? E a gente está proporcionando como igreja a festa, cara. A gente alugou brinquedo, a gente comprou as comidas, a gente alugou o salão de festa lá do meu condomínio. Vai ser um negócio assim muito legal para as crianças e famílias estarem juntos. E a gente não vai cobrar nada da igreja, por exemplo. Mais uma forma da gente estabelecer esse lugar de honra, agradecimento, né, e tudo mais, e também gerando comunidade. E aí você tem que encontrar esse equilíbrio, né, porque senão fica só me dá, me dá, me dá, me dá. No dia 11/11 a gente vai fazer um ICS Day, que é o dia que a gente vai reunir toda a igreja, a gente vai ter um churrasco, é um dia de comunhão, cara, vai também ter alugar brinquedo para as crianças e tal. Esse daí já vai ser pago para a gente custear todos os recursos da carne, até porque carne hoje em dia tá bem difícil, né? E aí todo mundo vai ajudar. Então, assim, você tem momentos que você agradece, tem momentos que você pede contribuição e você vai junto construindo e vai estabelecendo. Mas você precisa separar o que é para os visitantes, o que é para os membros, o que é para os voluntários, entender aqui e criar ações para cada uma delas dentro da sua capacidade de caixa também, né? E por aí vai. Foi aí algumas ideias. Cezão, Depois a gente pode falar de outras. com certeza. Pessoal, já fomos 2 horas de imersão hoje, passamos um pouco do horário previsto aí, mas eu espero que tenha sido bom, proveitoso, espero que você tenha anotado. A gente está gravando aqui, né, essa nossa primeira imersão. Quarta-feira que vem a gente volta. Eu só queria dizer que eu quis focar nisso, porque isso tudo que eu trouxe aqui é a base, tá bom? São bases para os assuntos que a gente vai começar a abordar nas próximas 2 reuniões, tá bom? Eu creio que isso aqui é uma base para a gente construir uma cultura saudável de voluntariado nas nossas igrejas. Semana que vem a gente vai falar sobre essa experiência, sobre o mapa do caminho do membro. A gente vai falar também sobre os 3 Cs, conhecer, conectar e capacitar. A gente vai falar de muitas outras coisas. Então, venham empolgados e preparados para estarmos juntos, tá bom? Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida que você tiver, nos procura lá no nosso grupo de WhatsApp. Um ponto importante. Se você tiver algum amigo que você acha importante dele participar, manda uma mensagem para a gente no particular, me escreve no particular, tá bom? Para a gente poder adicioná-lo no grupo até semana que vem, porque depois da semana que vem eu não vou adicionar mais ninguém. Porque até semana que vem ele pode pegar essa live aqui, ele pode entrar, ele pode assistir, ele pode ver, ele pode estar inteirado e depois ele fazer parte. Depois disso, cara, só na próxima imersão que a gente vai fazer ano que vem. Então, se você tiver alguém que você fala, cara, putz, enquanto eu estava ouvindo tudo isso, eu ouvi, eu lembrei de um pastor amigo meu, de um líder amigo meu, que eu creio que vai ser importante, é só fazer a conexão dele com a gente, tá bom? Eu e o Júnior, eu vou até colocar aqui o Júnior. O Júnior, você está online não, né? Está online aí? Bota a câmera aí, então, para os caras te ver.
Alguns de vocês falaram com o Júnior aí também, ó. Cadê o Júnior aí? Aí, ó. Apareceu aí. O Júnior pode ajudar vocês a fazer a conexão com as pessoas aí que vocês lembraram para que eles não percam esse material, esse conteúdo. Pessoal, que Deus abençoe. Um forte abraço. Uma ótima noite. A gente se encontra na quarta-feira que vem na nossa segunda imersão. Hasta luego.